meu dia-a-dia, eu sou introvertido e tímido às vezes, porque as pessoas partem do princípio, depois do conhecimento, de conheceres a pessoa, já não conta. Acho que a primeira sensação que é no vazio de não conheces pessoas. Como é que tu és quando não conheces pessoas? És extrovertido, tens aquela tendência de ter facilidade em falar com as pessoas, não sei o quê. Eu, por exemplo, quando estou no completamente desconhecido, eu entro em pânico. Há pouco tempo aconteceu-me isso, que é, fomos a um jantar do grupo do pessoal que esteve nas colónias de férias a trabalhar. São pessoas que eu conheço. Éramos um grupo pai de 40 pessoas. Eu dava-me bem com 6 que foram os que trabalharam comigo. Essas 6 pessoas ainda não tinham chegado. Eu cheguei sozinho. Mas deixa-me dar aqui esta chega, não sei se estou a contribuir de forma significativa, mas tu conheces num ambiente controlado, num ambiente em que tu já conheces os cantos à casa. Sim, Provavelmente foi o facto de ires para um cenário em que há umas variáveis que tu não consegues controlar, pensaste, exatamente. há qualquer coisa que pode correr, vais para fora do Não, mas guião. espera, deixa-me dizer-te, porque eu já me preparo para isso e o facto de se calhar de ser de performer ajuda-me nisso, que é, estavam 25 pessoas que eu conheço de vista e que digo olá de passagem, mas que eu nunca falei e eu estou a entrar. Para mim é o pânico total. Então o que é que eu faço? Quando estou a entrar, já entro com as mãos no ar a dizer, pessoal, desculpem, eu não sei entrar. Pessoal, eu não sei entrar no desconhecido. Pessoal, olá, boa noite a todos, vou-me sentar, é que juro, eu não sei mesmo entrar. Eu vou-me sentar, está bem? Porque eu, percebes? Estás a perceber o que eu estou a dizer? Yeah, Se yeah. calhar as pessoas pensam, oh Eduardo, com vergonha de entrar num grupo. Não, o Eduardo vai entrar, vai fazer. Depende. Precipitamos a analisar as pessoas. Pessoas introvertidas, pessoas extrovertidas. No caso da pessoa extrovertida, há muitas pessoas extrovertidas que são apenas de fachada. Mas isso acontece porquê? Porque elas têm medo. Porque se eu não estiver aqui a dizer coisas, se eu não estiver aqui a existir muito, as pessoas vão descobrir que eu sou uma farsa. Yeah, Afinal, sou o contrário. Então tens de mostrar muito. é a Quem está história de, da minha vida. para quem está de fora, o observador normalmente é um observador de passagem. Não está, deixa-me lá sentar, deixa-me lá observar o Eduardo ou outro pseudo-extrovertido para perceber se as coisas batem certo. Por norma, analisamos as coisas assim de passagem. Vemos o livro pela capa, vá. Acho que é instinto humano tu olhares e, por natureza, retirares logo assim 3 características. No DNA, sabes? Geneticamente falando, o cérebro reage logo assim a 3 coisas que saem, cada um à sua maneira, percebes? Não deixam de ser características, mas muitas destas características são mais defesas. A questão da Certo, extroversão não é bem uma característica da pessoa. É claro que há pessoas extrovertidas, nada a dizer, certo. mas muitas pessoas fazem-no como defesa. Isto é o meu escudo. Eu não quero que as pessoas cheguem a mim porque eu sou muito frágil. Então exibo Sim. uma coisa que não sou. Enquanto o circo não terminar, Eu estava a ver por outro lado, por exemplo, sei lá, sou um gajo muito espalhafatoso ou barulhento, não interessa depois se ele lá dentro é espetacular, tendo em conta outra pessoa, percebes? Por exemplo, uma pessoa olhando e dizer, porque há pessoas que detestam barulho, detestam extravagância. Não interessa o que está depois. A pessoa, sei lá, comigo acontece-me eu olhar para uma pessoa e pensar assim, esta pessoa comigo vai ter sempre dificuldade e coitada, nem sequer tem culpa, porque é muito barulho para ela. Eu estar ao pé dela é muito barulho. E ser constante, sermos amigos, é o constante barulho. Eu percebo que esta pessoa não leve esta nossa relação para uma amizade profunda. Estás a perceber o já. que eu digo? E no capítulo do comediante, já te enganaste na avaliação do comediante? Constantemente. Nem estava a falar na questão da qualidade, mas também podemos ir para aí. Na questão de como ele se apresenta, pensas, este gajo até se consegue socializar, mas depois aprofundas a relação e percebes que aquilo é tudo uma farsa. É ele Sim, também desnorteado e acontece até. muito. Não, e depois também, lá está, depois no stand-up a coisa começa a ter outro tipo de camadas, que é, tu até podes adorares uma pessoa, só que ele artisticamente está indo por outro caminho. Isso também pesa, não é como uma amizade, que o teu amigo pode ouvir Tony Carreira e tu podes ouvir Prof. Jam e são amigos desde a infância. De alguma forma deves ter um olhar neutro. Se houver qualidade, mesmo que os caminhos sejam diferentes, Sim. deves conseguir manter um olhar vá de admiração. Que Sei lá, há muita gente que defende dos meus diz, amigos aqui, sei lá, do grupo. Eu quando digo meus amigos, é um grupo de 30 humoristas com quem eu me dou bem aqui no Porto. Há gente desses humoristas que defende a escrita clássica, e epá, eu não gosto mesmo nada.
quando não sabes do teu ofício, neste caso stand-up, e vais para palco, escrever em palco, a coisa corre muito mal. Quando é como uma desculpa de não escrever texto, eu acho que corre sempre muito mal. Se agora experimentaste os 2 métodos ou mais, foste ao Nepal descobrir um método em que tens que ter uma avestruz a picar-te os tomates enquanto tu estás, um método qualquer, e percebeste, não, este é o meu método. Não, Quando mas, não, é mas pela via da preguiça. E isso nota-se em sim. palco. Aliás, já descreveste alturas em que eu já fiz isso, que acabaste de dizer. A avestruz a picar-te nos Estou tomates. estou a dizer que estou a escrever em palco e não, estou a ser só preguiçoso. Foi para mim, percebes? Mas no fim de Cheguei a um contas, equilíbrio. na questão do palco, ou seja, na vida dita pessoal, chega um momento em que te confrontas contigo próprio. É, cara, se estou-me a enganar. E a partir daí, ou dás o passo para resolver a tua falha, ou continuas a fantasiar. No meu caso eu quando começo a ficar confortável, desconfio. Eu não me acredito, lá está, sei lá, mesmo por exemplo, a questão do crowdwork que é uma das, sei lá, das bifurcações dentro do stand-up que eu costumo praticar porque sou host, mas eu cheguei a um ponto em que comecei a ficar confortável e depois pensei assim, não, não. E comecei a olhar de outra maneira para o crowdwork e pensar, não, isto é pouco. Não, o que eu estou a fazer é pouco. Cheguei aqui, dominei isto, estar aqui a fazer isto e a controlar isto bem, não, mas isto é pouco. Depois vou ver gravações seguidas de horas e horas que eu tenho daquilo, porque nós gravamos o ferro todo, ou porque nós temos tudo, uma data de coisas, e eu digo, não me chega. Ok, está dominado, outra coisa. Lá está, o que eu te digo, eu quando fico confortável, fico lá 15 dias no confortável, no Algarve, e depois acordo e digo, não, há aqui qualquer coisa, não, é pouco, quero mais. E então acho que, não Mas sei, de alguma forma já sabes o caminho. Não estás a enganar. Vais para um sítio. mas às vezes também me engano no meio do caminho, percebes? Lá para o meio do caminho estou-me a enganar. Toda a gente se engana. A diferença é Sim, que alguns concordo. persistem no engano, Sim, anos e anos e décadas, e continuam lá, arranjaram um sofá confortável e ficam lá. Mesmo na comédia, ninguém sabe bem o caminho certo. O caminho certo para ti não é o caminho certo para outra pessoa. E mesmo naquilo que estás a dizer, na questão de escrever em palco ou ir com o texto preparado à vírgula, pá, depende. Depende. claro que depende. Mas e também outras coisas influenciam. Por exemplo, acho que uma coisa muito importante, que depois tudo isso vai para o charco, digamos assim, é tu, cada 2 anos, deitares texto fora. E isso depois obriga-te a dizer assim, olha, não tenho nada. E agora? Não dá para seres preguiçoso, não dá para nada, porque continuas a ter datas, percebes? Se continuas a ter datas semanais e de repente não tens texto, tu tens que o arranjar, seja de onde for. É claro que não temos a história que outros países têm, os Estados Unidos ou a Inglaterra, mas já vamos tendo uns aninhos para perceber as escolhas que estão para trás de certas pessoas e quais são os resultados dessas escolhas. A esse respeito de não Mas acho que mudar há, texto, não é? Nós vemos os sim, resultados de certas pessoas que não fizeram isso, estagnaram. obviamente. E agora está a acontecer um bocadinho uma coisa que é as meias horas ou os 15 minutos para o YouTube, coisa mais mensal, mais De alguma forma, constante. de alguma forma, não sei se é consciente ou inconsciente, estão a trazer um modelo do Brasil. Esse é o modelo do Eu não estou a Brasil. trazer nada, sabes o que é que aconteceu? O mercado Sim, está está a a pedir. começar a pedir. Então há um grupo, e também um grupo começam a fazer isso. O jogo é esse, pelo menos agora é a forma de jogar o jogo. Há de Eu chegar a acho um que sim. ponto em que há de ficar saturado, mas para um grupo de pessoas eu acho que está aqui a criar, a nível de público, eu acho que o pessoal está a pensar que isto é fácil demais. Sei lá, o João Sim, Pedro percebo o que estás a Pereira dizer. lança pode ser um segmento curto no Instagram ou onde for, e o pessoal diz: é pá, lança logo outro. Dá aqui esta sensação de que é só jogar em cima do palco. Esta ideia, que é antiga, mas ainda persiste, é tudo de improviso. Um gajo sobe em cima do palco e há aqui qualquer coisa que está a falhar a esse respeito. Se nós Bom pensarmos, exemplo, bom se exemplo pensarmos que na, usaste. na- na- na cultura de stand-up, diz-se muito: está a evoluir. É pá, não sei se está. Há de estar a evoluir qualquer coisa. Mas quando percebemos este detalhe de ainda há muita gente que pensa que o comediante vai para cima do palco a improvisar, não sei de quem é a culpa. Não sei se a culpa é do comediante, não sei se a culpa. Opa, no caso específico que usaste do João Pedro Pereira, o João Pedro Pereira tem um skill só dele que parece que tudo o que está a fazer está-lhe a sair na cabeça. É dos gajos que mais escreve. Ele conseguiu fazer aquilo que muitos comediantes tentam. Tu estás a fazer uma coisa que está escrita para ser natural. Mas a Procuram. própria escrita dele, por causa dele às vezes acumular à partes, como se fosse uma espingarda, percebes? Sim, sim. Acumula ali um tal de lado. Epá, é um skill que ele tem. Estávamos a falar disso do texto e que, pronto, que
eu estava-te a dizer isso, tu, se deitaste texto fora, vem ao de cima, vais ser obrigado a escrever, não tens outra hipótese, podes ser preguiçoso, azar, começas a ir a palco, não tens nada, chamam-te uma vez, 2 vezes, acabou. Tens de estar sempre a trabalhar. E outra coisa que ajuda também é, depende com quem tu te dás. Se tu tiveres humoristas prolíferos e trabalhadores e muito bons à tua volta, isso dá-te pica. Por exemplo, o que está a acontecer ao João Pedro, o João Pedro é o humorista mais... O João Pedro e o Iggy, o Rui Iggy, são 2 humoristas que são grandes amigos meus do stand-up do Porto, que são super prolíferos e têm muito aquela coisa de querem escrever, escrever, escrever. O João Pedro até pode dar-se ao luxo de agora ter a estratégia que vai ter, e ainda bem que a tem, senão eu batia-lhe, que é começar a ser sólido a lançar coisas, porque ele tem praticamente 2 horas, que eu já vi, ninguém me contou, absurdas, que fazem tremer as paredes. Ele chegou a um ponto agora em que eu acho que ele pode evoluir sobre isso. Ele continua a escrever, todas as semanas escreve um texto, percebes? É um gajo que é muito prolífero e muito trabalhador. E isso ajuda todos os humoristas que estiverem à volta, se não tiverem inveja e se não forem burros. A mim não me pica. Porque eu penso assim, ui, tudo bem que eu até faço rir as pessoas, mas olha para isto. Se eu não encosto aqui este pessoal a trabalhar, não é encostar no trabalho deles, é se eu não vou nesta vaga louca que está a acontecer, eu vou ficar para trás. Se eu não trabalhar, eu fico para trás e isso dá-me pica. Recordo uma conversa em que estava o Louis C.K. e o Chris Rock. Aí estava o Ricky Gervais e estava o... Talking Funny. Seinfeld, Ricky Sim, Gervais, sim, Chris Rock é isso mesmo, é isso mesmo. Mas salvo erro foi o C.K. a falar sobre o Chris Rock, em que houve uma altura que o Chris Rock começou com uma cadência de material que o C.K. estava a ver aquilo, bom, mudar a minha estratégia. Claro. O gajo está com um ritmo no sentido, texto novo bom, texto Trabalho. novo bom, texto... Aqui só há 2 escolhas. Ou vou fazer de conta que o Chris Rock não existe, continuo a fazer aquilo que faço, ou então... Tu, ainda consegues disfarçar que não vês. O problema é que no nosso grupo de amigos são 4 que são loucos, percebes? Então eu olho para eles e penso, cara, eu tenho que trabalhar mais, e isso dá-me pica, sempre, por causa deles, e escrevo mais por causa deles e escrevo mais porque deito texto fora também, obriga. Seja qual for a arte, tens de estar sempre agarrado ao teu ofício. E aqui não tem nenhuma conotação Sim. sexual. Há um momento a partir do qual tu... Aquilo que em stand-up chamamos voz, vou chamar-lhe visão. Tu sabes que há qualquer coisa lá à frente. Qualquer coisa, seja uma forma de fazer comédia. Um dia qualquer estavas a pensar e abrisse uma porta, viste qualquer coisa. Para chegares aí, tens ainda de caminhar. É uma loucura. O stand-up é um bocado, como é um processo muito lento, e se fores uma pessoa até obcecada pela arte em si, tu vais sempre visualizando para a frente. Porque anda tão devagarinho a carroça, tu tens tempo de olhar, tu vais em cima da carroça, vai puxada pelo burro. Tu tens tempo a olhar para tudo, sabes a cor das árvores, sabes tudo, sabes? Então tu isso, até por um lado é bom, mesmo que tu queiras não dá, a não ser, pronto, lá está, uma carreira normal, sem, a não ser explosões, tipo, que é como o meu pai diz, tipo, o melhor exemplo e o pior exemplo não servem. Por causa disso mesmo, porque são o melhor e o pior exemplo. Uma explosão tipo Teixeira da Mota não pode servir de exemplo para ninguém. Nós estamos a pensar como se isto fosse corrida de velocidade. Isto é uma maratona. No fim é que a gente vê quem é que são os melhores. Há aqui muita pressa de julgar isto, o humorista é melhor, aquilo... Calma. Uma pessoa que está lá em cima, lá está, não sei. Repara que nas bandas, como são várias pessoas que fazem parte de uma banda, não há tanto essa competição. Quem é a melhor? Não se fala tanto disso, de quem é a melhor banda. Fala-se mais das bandas que eu gosto mais. O stand-up começa a um homem e normalmente até é normal e a crítica vem por aí muito, há poucas mulheres, porque há muitos mais homens que mulheres, a verdade seja dita. Então é muito testosterona e competição e ego frágil, percebes? E necessidade de atenção, e ele está a ter mais atenção que eu e eu estou a ter menos atenção. Sabes? Aquela... Metade do humorista é gerir isso. É tu olhares e dizes assim, olha logo quem é que está a falar. Eu que sou super volátil, mas metade do humorista é tu olhares e dizer assim, epá, calma, isto pode acontecer de repente de eu dar um pulozinho, mas isto é steady. Para alargarmos isto um bocado, porque sei que gostas, para não ficar só no stand-up, pensar na comédia mais globalmente. Sim. Do ponto de vista prático, basta um projeto, pensando numa série. Um comediante não é ninguém, faz uma... É claro que isto, como é que ele faz, não é? É preciso muita coisa para aquilo ser concretizado exemplarmente. Mas basta um projeto para o comediante tornar-se...
E aqui também se explica também o nível em Portugal. Eu acho que o comediante, para se destacar, não precisa ainda muita coisa. Isto tem Sim. coisas boas e coisas más. Por exemplo, nos Estados Unidos há tanta competição, que já não serve seres bom. Ou muito Mas a bom. questão é, se tu explodes, não sei se estás preparado para as coisas que Pois, acontecem. Se sim, tu sim, sim. trabalhares por acumulação, quando chegares estás preparado. Sim, Pá, eu eu sinto concordo, muito concordo. que se os palcos que fui este ano que passaram, que não foi nada de especial, estou a falar de palcos, comecei a pisar teatros e a abrir cabeças de cartaz até conhecidos e pronto, o Porto Comedy Fest, mas pronto. Se isto tivesse acontecido logo no início, esquece, eu deitava isto, eu arrebentava isto tudo. Eu estragava tudo, percebes? Lá está, estás a trabalhar com os grandes agentes que fazem o humor andar, ou os humoristas, ou tu basta, davam oportunidades grandes logo no início, estragavas a todas, como estraguei algumas no início, por acumulação, só joga a teu favor. E além disso, eu gosto de acreditar que tenho estado a fazer projetos, e olho para os projetos que eu fiz há 6 anos atrás, olha, estou-me a lembrar agora minimamente conhecidos que até ando a fazer Reels, só para fazer um remember daquilo, e acho que aquilo joga bem em Já Reels. agora, aproveito, qual é a tua relação? Como eu sou ouvinte do Igor Disses, parece-me que no início tinhas uma relação um bocado mais amarga com o projeto, não pelo projeto em si, isto é o meu parecer, já distorces e dás a tua verdade. Resumia-te àquele projeto. O Eduardo é só aquilo e faz uma segunda temporada porque tudo o que fazes é uma merda. Quero é que tu faças isso. E depois passou, eu afinal até tenho orgulho nisto, isto está aqui uma coisa bem feita. Aquilo é o meu bebé, eu adoro aquilo. Mas no início não estavas assim um bocado azedo em relação àquilo? Porque eu recordo-me sempre que esse tema era tocado no Eduardices, ficavas na defensiva. A questão era, ficava na defensiva quando me pediam só nessa parte, quando me pediam mais. E eu ficava na defensiva porque eu dizia muitas vezes às pessoas que tu queres mais, eu sei que tu queres mais. As pessoas gostavam daquilo. Estamos a falar do universo de 50 pessoas, pessoas que amavam aquilo e que me pedem 50, vá, 200, vá, 200 pessoas. Anda lá, faz mais daquilo, faz mais daquilo. E eu dizia-lhes, tu queres mais, mas se eu te der mais, uma terceira, tu sais lá enjoado. E é uma ideia que é muito afunilada. Eu, se fizer uma terceira, eu sou o gajo do Rob que só quer desconversar. O que é que aconteceu? Vesti uma roupita e não mudou muita coisa. Claro que não és tu, mas há ali traços Eu que. adorei aquilo, mas quis fugir logo daquilo. E repara, lá está, acho que outra vez já falámos disso, que é o projeto que eu tenho logo a seguir, digital, que eu tenho logo a seguir ao Minimamente Conhecidos, é o Eduardo Disses, que é o oposto. Play, não há personagens, não há nada escrito, é conversa, não há cortes e é 1 hora e meia. Exatamente o oposto do Minimamente Conhecidos. 5 minutos, personagens, tudo escrito, tudo falseado, cortes rápidos e tudo completamente. Tentei ao máximo ter uma ideia que fosse o oposto, que era para as pessoas não dizerem. Não é que eu me importe, mas eu acho que sou mais que isso. Então quis mostrar um outro lado. O que é que aconteceu? As Mas de pessoas não alguma gostaram. forma podias, não sei se queres ir por aí no futuro próximo. Percebo isso do ponto de vista artístico, até porque, como uma das tuas inspirações é o Bruno Nogueira, tê-lo acho como exemplo. Sim, Seja comédia, seja outra coisa, acho que há muito pessoal que não consegue sair. Isso vê-se nas sim, séries, na Netflix. Ah, mais sem uma, dúvida. mais outra temporada. Epá, isso devia ter acabado já há não sei quanto tempo. Isso não invalida que possa explorar a personagem noutro contexto. Por Não exemplo, invalidei na altura. é descabido pensar naquela personagem uma espécie de documentário para perceber quem é aquela personagem. É, neste momento é. Houve coisas que foram postas em cima da mesa, ou por mim, ou por outras pessoas, para a personagem, que poderiam ser interessantes. Na altura, agora não. Outra coisa. Como diz o outro, onde veio essa ideia, vem mais. Sem Sim, stress. sim. Mas voltando ao Bruno Nogueira, uma das minhas regras fundamentais para uma ideia, e é a primeira regra que eu tenho logo, é dele, que é nunca assentar uma ideia no tempo. Nunca deixares o teu cérebro pensar em ideias que são assentes no tempo. E faz a ideia envelhecer muito mal. Eu não sei se os comediantes de stand-up estão a pensar nisto. Na questão do medo, na questão do testar material. Mas há aqui várias sub-questões. Acho que falámos na conversa anterior na questão dos laboratórios de comédia. Não há assim muitos Certo, laboratórios de comédia. E o que é que sucede? Ou há pessoal que está sempre a fazer o mesmo texto, certo. ou é claro que há exceções, como o João Pedro Pereira, o Carlos Contente, Rui Igui, pessoal que percebeu como é que se joga o jogo. E depois há pessoal que, ok, não quer fazer o mesmo texto, vou fazer texto novo,
mas epá, tenho medo. Eu vou fazer o que os outros estão a fazer e já tem provas dadas. Começa a haver muita gente a fazer os mesmos temas. Não tens notado isso? Há muita gente a fazer um grupo de temas e às vezes os Pá, mesmos pontos de vista. Há mesmo falta de laboratório. Mesmo acho. sítios dizem que é para testar, depois dizem aos comediantes: é pá, vê lá, não podes falhar. É como... E o Não, 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 comediante. sim, sim, sim. E depois há muita gente. Eu acho que a pandemia trouxe uma fornada imensa de novas pessoas. Pessoas boas, pessoas más, bom, isso é como em todas as fornadas. E aqueles que não conseguem arranjar spots estão bué cagaçados. Mesmo os bons. Só tenho uma atuação de 15 em 15 dias ou de mês a mês, eu não posso dar ao luxo de falhar, não é? E criar aqui uma espécie de ciclo em que não Mas isso sais. tem tudo a ver com o que é que está incutido no circuito. No Porto, por acaso, já está, começa a estar um bocadinho incutido, não só por causa do ferro, que é o espaço que eu programo, mas como outros espaços que dão espaço, outros espaços que dão espaço a humoristas de irem fazer open mic, como o Ponto 2, o Pinguim, como vários sítios no Porto. Isso começa a ficar estabelecido, os próprios humoristas começam a perceber que não podem ir para casas de teste repetir um texto 5 vezes, podem repeti-lo 3 porque estão a aprimorá-los, percebem que o público é diferente e isso acontece muito. Isso demorou algum tempo a entrar na cabeça dos humoristas também. Falo de mim também, percebes? Lá está, eu agora dei a volta toda a fazer os 15 minutos que andava a fazer novos. Eu não posso voltar ao tiki-taka, eu não posso voltar à volta, a fazer a volta ao City Club e tudo, e voltar a fazer os mesmos 15 minutos. Meter na cabeça do público isso, que há um sítio que é de testes, também leva tempo, é fazê-las acreditar, por isso é que elas lá vão muitas vezes. Eu vi o João Pedro Pereira fazer aquele texto ali a primeira vez, eu estava lá, eu vi aquilo a ser feito. Eu vou ao ferro ver os humoristas do futuro a fazerem os textos de hoje. Isso leva tempo a acontecer. Também porque o próprio cérebro do humorista leva tempo a conseguir ter essa cadência de criar material. Não sei se está inteiramente ligado, porque não podemos afastar o talento da equação. Quer-me parecer, pelo menos na zona do Porto, os humoristas que mais evoluíram foram aqueles que mais rapidamente perceberam isso. Sim. O texto tem de crescer, não posso E que ficar têm muito essa agarrado. vontade e que têm essa coisa de escrever e lá está. E que têm vontade de pensar o humor de uma maneira geral. Eu nunca penso o humor só para o stand-up. Quando tu falas de tu gostas de abrir, sair da coisa do stand-up comedian só para vir para o humor, e quando é aquela conversa que tivemos outra vez, para mim o humorista é muito mais do que um stand-up comedian. É isso. Cabeça do humorista não para de ter ideias de humor. Não interessa se tens boas ideias de humor ou se tens más ideias de humor. Tu podes ter cabeça de humorista e ser um mau humorista. Não é na vitória da ideia que está a coisa, é no constantemente tu estás a ter ideias sobre o humor, porque pronto, esse é o teu universo, sei lá. Tanto posso ter uma ideia para uma letra de uma música que é cómica, ou para uma fotografia que pode ser cómica, ou, percebes? Não interessa se É, eu sou bom ou sou mau, é a minha yeah. condição. Semelhantemente à pessoa que é fluente em inglês, o humorista bom, é fluente em ideias humorísticas. É a língua dele, é pensar em ideias humorísticas e todas fazem sentido, é como se fosse uma música. Depois de vez em quando tiram um verso dessa grande música cá para fora. Exatamente. Eu acho que muitas vezes até, não sei, eu sou um bocado estúpido, não gosto de usar-me a mim como exemplo dos humoristas. Mas eu muitas vezes é mais uma perseguição que já tenho. Há uma ideia que, epá, eu tenho que tirar esta ideia daqui, senão eu não consigo dormir. Eu tenho que tirar isto daqui. Mas não há maneira de fazer. Epá, tenho que fazer. Foi assim que saiu o Menino de Conhecidos, que eu não posso mais. Não posso, eu tenho que fazer isto agora porque eu já estou a morrer mesmo. Eu se continuar com esta ideia na cabeça, eu não sei o que é de fazer. Sentes a pressão de coisas que vão aparecer. Há coisas novas que estão a aparecer que ainda não Claro. têm forma, que já estão a tentar fazer espaço na cabeça. Mas que ainda... Exatamente. E para meteres, exatamente, tens de libertar das outras. Muitas vezes é assim. Voltando a repetir, que isto não quer dizer que a ideia seja boa. Podem ser 100 ideias más. Quem pensar assim, e eu vejo, por exemplo, os exemplos que tu deste dos prolíferos, eu vejo-os a ser assim. Imagina, o João Pedro, ou o Contente, ou o Iggy, ou o Vitor Sá, aquela malta, não interessa, estou a dar só exemplos, que é, eu vejo-os a ter piada no palco, vejo-os a ter piada a conviver, vejo-os a ter ideias interessantes, vejo a construir conteúdos interessantes, misturados, sozinhos. Eu estranho sempre um stand-up comedian que só faz stand-up. Estranho muito isso. Percebo o teu lado, mas também percebo o gajo que só faz stand-up.
Mas diz-me, então, vamos fazer um exercício nós dois, Sim, Roberto? dá-lhe. Então vamos fazer assim. Diz-me os teus 5 humoristas favoritos do mundo e os 5 favoritos de Portugal e vamos ver se lá está algum que só fez stand-up. Stand-up em Portugal, eu acho que ainda não chegámos a um patamar. Ainda não há nenhum gajo brilhante. No meu parecer, acho que ainda não apareceu ninguém brilhante a Se fazer for stand-up. pela quilometragem da coisa, Até porque estamos num sítio que se calhar não permite o brilhantismo. Precisavas de uma rodagem. Pode ser que cheguemos lá ou perto, mas haverá abaixo. protótipos de. Comparando com o caso mais próximo, talvez seja o Brasil. Eu acho que o comediante, isto é um raciocínio esticado que eu vou dizer, mas parece-me que o comediante português, um comediante bom, não precisa de tantas atuações como o comediante brasileiro. Tem várias variantes, não há só um humor brasileiro, não há só um humor português. Regra geral, o português é um bocadinho mais refinado. O brasileiro é mais escancarado. Se calhar por causa de E isto, ser obrigado a isso, não? sim, de alguma Por ter forma, menos datas, de- instintivamente isso ser. na questão do texto, da entrega. Mas também Sim. posso dar já contra-exemplos. Talvez um contra-exemplo bom no Brasil é o Rafinha Bastos. Não é um stand-up escancarado. Há piadas subentendidas. Por norma, o brasileiro diz tudo no texto, não fica nada por dizer. E o português é um humor mais próximo, talvez, do humor britânico. Não tanto fechado como o humor britânico, é entre o brasileiro e o humor britânico, entre uma coisa e outra. E eu acho que há aqui um ganho qualquer quando tu condensas as coisas. Quando tu dizes sem dizer. Há aqui qualquer coisa que o comediante ganha quando consegue fazer isto. Concordo. Acho que ainda não apareceu nenhum brilhante. Pode aparecer, Mas a pergunta não era essa. mas eu não fujo. A nível de comediantes lá fora, tem que pôr em primeiro lugar o Woody Allen. Não há nenhum acima dele. Concordo, até consigo concordar contigo. Continua. Uh, O Woody Allen fez stand-up, mas fez. Fez filmes. Nem sequer fez, vale a pena. Livros, histórias, tudo se que possas focar, imaginar. eu já disse isto aqui várias vezes, não quero parecer um papagaio. O critério da escrita é aqui que vemos. A escrita do Woody Allen está a anos-luz de qualquer coisa que possas. E é aqui é que me parece que há aqui um desfazamento. Visionário. Eu acho que há um desfazamento entre o comediante de hoje e o comediante de há uns tempos. Não tem este rigor na escrita. Mas também estás a ir a. Sim, eu estou mesmo para o cume. Mais. Deixa-me lá. Por aquilo que ele significa. Não tem que ser os 5, Roberto. Também não estejas aí a matar-te. Mais Jorge, ou menos. George Carlin. Por aquilo que ele fez, eu acho que ele é uma metamorfose ambulante. Ele testou tudo. Por aí ele foi mais palco, sim. Já estou a perder aqui um bocadinho. Mais, continua. A nível de palco, só em palco. Também escreveu livros. Mas só em palco ele testou tudo o que havia para testar. O Seinfeld, apesar de parecer um bocado gasto, sobretudo o stand-up, aquele olhar que o Seinfeld criou tem uma data de filhos atualmente. Aliás, comédia de situação, ele é o pai da comédia de situação. Olha para uma merda de nada e deixa lá extrair qualquer coisa. Foi ele que trouxe isto para a comédia. Olhar os ângulos todos, como dizia o Louis C.K. no Talking Funny, que é o Seinfeld, agarra num objeto e vai olhar para o objeto em todos os ângulos possíveis e imaginários. Desconstruir o objeto a um ponto absurdo. O Bill Burr, já fez muita coisa. Pronto, isto onde é que eu queria chegar com isto? Por exemplo, o Bill Burr, uma das coisas que eu gosto mais dele é a série de animação dele. E tem um podcast. Sim, tem muita coisa. E é ator, e não sei, e sempre envolvido e gosta. Deixa lá ver. Tinha que estar aqui a pensar. Há um, mas é esse aí. Mas de vez em quando regressa ele. Buster Keaton. Deixas de fora um Louis C.K., por exemplo. Focar-me só na escrita. O Louis C.K. é muito bom. Juntando tudo. Mas na escrita, o Woody Allen está noutro nível. O Louis C.K. é o novo Woody Allen. É, mas no formato stand-up. Não, só no stand-up. Completamente diferentes, mas o nível da escrita do Louis C.K. Depois ver tudo a série. Ele escreve bem, mas eu acho que o Woody Allen... Ouvi há pouco tempo o Jason Licca a falar sobre isto. A biografia do Woody Allen. A densidade que ele consegue... Ele num parágrafo, as coisas que ele consegue fazer... Eu percebo o que estás a dizer, mas também isso tem a falar de técnica. É técnica, mas é para lá da técnica, porque é preciso muito para perceber o que é que ele está ali a fazer. Ou seja, claro, não é aquilo uma regra dos 3. São raros os que conseguem chegar ali. É um visionário. Até também na escrita conseguia, foi super moderno. Aquilo que a gente faz hoje, umas vezes corretamente, outras vezes incorretamente. Isto é mais humor negro. Aquilo é mais humor de observação. Isto é mais nonsense. Isto é não sei o quê. O Woody Allen é tudo ao mesmo tempo. Vai das referências mais básicas às mais eruditas.
Tu estás a fazer do Woody Allen no Shakespeare. Para encontrar comparativos, tinha que ir para aí, para a literatura. Ok. Eu acho que ele está mesmo na fronteira. Para compará-lo, tinhas que ir buscar ou um Molière, ou um Shakespeare, Sim, sim, sim. ou um Pirandello. Tu chegaste a fazer Pirandello quando Fiz. estiveste no teatro. Sim, fiz Molière muito também. Já entrava no campo da escrita literatura. O Sim, Rabelais. sim. A literatura é outro Sim. campeonato da escrita. E o Woody Allen é o único que se aproxima. Para formatos E o mais. Seinfeld por aí, o Seinfeld também é um desse estilo. Por exemplo, o George Carlin. Ele é extremamente bom em palco, mas se tu olhares para o objeto escrito, é só razoável. Não é ao nível do Woody Allen. Ele é exímio em entregar o texto. O que é stand-up, não é? É só o texto ou também entrega? Vou dizer os nomes que tu vais dizer, certamente. Mas não fuja àquilo que eu disse. Eu acho que ainda não há nenhum comediante brilhante em Portugal. Não, em Portugal então, esquece. Bruno Nogueira, Deixa-me lá Ricardo reformular. Pereira. Um gajo a fazer stand-up, aí é que eu acho que ainda não há nenhum brilhante. Se alargarmos, claro. Não, Há eu esses dois. percebi. Há esses dois. Há esses dois? Não, há mais. Para mim, ainda há só esses dois. O outro que podes meter, que é o Salvador Martinha, Antes desses todos. eu acho que está. O Herman, ok. Não é? E há mais que esses. Há um que ninguém fala. Diz lá. Para mim, se calhar, é o mais importante. Não, Pelo menos no humor moderno, que é o Carlos Afonso. concordo contigo, concordo. Isso aí não me estava a lembrar, mas concordo contigo. Que influenciou Casa maneiras desses- de gravar, Sim, isso. maneiras de escrever. Esta coisa que todos nós fazemos agora, que eu fiz para o Minimamente Conhecidos, à minha maneira, que fez o Carlos Coutinho Vilhena para o resto da vida, à maneira dele, que fez no Som de Cristal, o Mas próprio isto- Bruno mas- Nogueira. Por acaso foi um nome que não me lembrei, mas vi recentemente, que há 2 anos, vi quase tudo do Carlos Afonso E não é só, e mesmo o Vox Pop Meta, Sim, que ele fez em 90 e tal. Mas também é preciso. Não sei até que ponto podemos atribuir o inventor. Por exemplo, o Woody Allen, no primeiro filme do Woody Allen, é o mesmo formato. É um formato Sim, de documentário com ficção. Ou seja, temos de ter calma com estas coisas, de atribuir a Eu não paternidade disse, eu não estava a às dizer cenas. que era o pai, mas ele foi visionário, sempre. Sim, mas isso eu acho que o E objeto. marcou uma geração de humoristas que estão influenciados por ele e muitos deles nem dão conta. E alguns não querem estar associados. Isto às vezes acontece. No caso de humoristas grandes ou com nome, normalmente, a não ser que ele faça alguma coisa, sei lá, cometa uma atrocidade de viola alguém, aí é que há uma distância. Mas o que acontece muitas vezes nos níveis mais abaixo, tu percebes que há uma referência, há um humorista que se inspira muito no outro humorista que também é anónimo, mas como não tem nada a ganhar com isso, não diz. Sim. Tu percebes, Sim. porque estás dentro dos círculos, este gajo está a ir beber ao material daquele. Ele não tinha estes ângulos. Foi graças ao outro que ele agora trouxe os ângulos. E não há mas referências. Eu acho perverso, porque se fosse, por exemplo, se um comediante anónimo tivesse ido buscar referências, formas de ver, ao Salvador Martinho, ao Bruno Nogueira, ao Ricardo Aruz Pereira, era o primeiro a dizer: fui não sei quê, via uma determinada cena, trouxe isto para a minha comédia. Quase como um porta-estandarte. Quando é um comediante anónimo, não vou dizer, pode ser que ninguém saiba e eu fico como o criador destas cenas. Nunca pensei em nada disso, estás a E dizer, aqui, mas percebo o que estás a isso dizer. faz-me comichão. Isso por acaso faz-me comichão. Isso não pode acontecer, que tem que fazer com o chão logo. Lá está. Eu acho que é mais profundo o que fez o Carlos Afonso. Sei lá, eu vejo uma data de conteúdos que são mesmo muito bons portugueses, que se nele não tivesse tido a casa deste senhor e a maneira dele ser meta, e o dentro-fora. Há 2 projetos, se pensarmos... Mais o dentro-fora, Roberto. Queria falar mais do dentro-fora, do que é verdade, o que é mentira, Pronto, já o que é estás, que é a, falar, personagem. já estás a falar de sexo, é isso? Queres ir para aí? Não era daí que eu estava a falar. Na tendência meta, eu acho que estamos aqui a chegar a uma fase, no meu parecer, mais uma vez, não parecendo muito arrogante, acho que estamos numa fase decisiva. Acho que estamos na fase cansativa do meta, que o humorista quer muito meta, e às tantas esquece a comédia. Não, mas eu falei do meta, mas não era isso que eu queria ressalvar. Que é a mesma coisa que eu te dizer que eu acho que o Ricky Gervais deu um boost, foi o boost contemporâneo para o mockumentary. Sim, Não sim, foi sim. ele que inventou o mockumentary. Sim, mas isso... graças a um projeto dele que teve muito impacto, o mockumentary voltou. Pronto. Tendo em conta isso, o Carlos Afonso, aquela maneira tipo atmosférica da imagem, da própria cor, a maneira como tu escreves o guião, do guião não ser diálogo a diálogo, ser ação e conflito, percebes? Quando eu escrevo um Minimamente Conhecido, eu não escrevo aquilo com diálogos, escrevo aquilo com ações e conflitos. E eu não fui aprender isso por mim.
Eu já fui influenciado pela maneira dele fazer as coisas. Mas pensaste bem, porque aquela personagem que é muito espontânea, reage rapidamente. Se fosse uma coisa guionada, a coisa ficava assim um bocado. Lá o que está escrito muitas vezes é por exemplo, eu dou muitas vezes este exemplo, o exemplo do episódio da Benedita Pereira, que eu tinha conflito morangos com açúcar. Dentro do conflito de morangos com açúcar tínhamos parte, pipo, bar na praia. Não te esqueças do que vais dizer, mas de alguma forma não é isso que também fazes em palco. Quando tu dizes que escreves em Sim, palco, sim. tu levas para palco o conflito. Eu quero passar por aqui. Exatamente. Não sei para onde é que vou, não é? Não sei. Mas eu quero Sim. passar por aqui. Esta ideiazinha que me espicaçou o cérebro. Há uma ligação entre as duas coisas. Eu até tenho uma nova ideia que gosto muito de uma parte que ando a fazer, aquilo deve ter aqui 3 minutos. 2 nunca funcionam. Só fiz 2 vezes ou 3. 2 dessas partes, desses 3 minutos não funcionam e uma funciona mais ou menos. Só que eu quero construir à volta daquilo. Então agora tenho que me sentar e perder tempo a olhar para aquilo para ter ideias. Já mudei desde a última vez que falámos. A última vez que falámos eu dizia-te assim, eu escrevo em palco. Eu acho que o que eu faço é desenvolvo em palco e depois desenvolvo em escrito também. Eu acho que eu tenho um bocadinho das duas coisas. Mas nunca escrever vírgula por vírgula por vírgula, é mais tipo pôr os tópicos, estruturar, deitar abaixo partes, voltar a meter coisas dentro, sabes, da estrutura, é mais isso. É claro que é difícil porque normalmente o humorista vai para um lado ou vai para o outro, tem questão de método. Se o humorista conseguir dominar os dois métodos, só tem a ganhar. Porque há coisas Sim. que se ganha quando tens um guião. Isto é seguro. E tu podes saltar, seja para interações do público. Mas isto também tem muito a ver com depois tu teres a oportunidade para pôr isso em prática. No meu caso, até é estranho eu não pôr mais em prática isso, porque eu tenho tempo para encher todas as semanas. Eu sou o host do Ferro, entro e saio sempre entre os humoristas. Normalmente faço 20 minutos de entradas e saídas e de estar-me a meter com as pessoas e se calhar, e pronto. Então agora é que começa a estruturar, que é, eu entro, meto-me um bocadinho com as pessoas, aqueço aquilo, as pessoas estão confortáveis, meto o primeiro humorista, a segunda vez que vou, faço um mini beat ou uma mini ideia que tive, nem que seja 2 minutos ou que seja 3, e estou ali um bocadinho, e depois vou entrando e saindo só para boquita para o humorista, segue. Estruturar assim, mas só agora, passado 3 anos de ter tido essa oportunidade, de 110 ou 115 datas que fizemos ali, é que a coisa está a começar a ganhar mesmo frutos para mim. No meu caso, é difícil também um humorista poder dizer assim, olha, eu escrevo em palco, mas tens de ter palco para escrever em palco. Não é fácil. Eu acho que agora estás numa situação boa porque tu tens uma rede. Mesmo que escrevas em palco, Certo. tu sabes, é passar alguma coisa. Eu agora vou experimentar uma coisa, se isto não resultar, eu tenho aqui escapatória, meto-me com o público. Eu consigo criar aqui uma Sim. boa interação. Ok, Sim. levanto a sala, vou para o teste outra vez. Tens aqui margem de manobra. É o lixado quando um comediante. Mas eu acho que a vitória final é no Porto nós, neste momento, não ser só eu, porque estou no Ferro, que tenho essa oportunidade. Yeah. Acho que temos 8 casas constantes de stand-up que só tu só não evoluís porque não quiseres. E acho que isso nota-se a diferença. Acho que a diferença depois acho que há muitos bons humoristas contemporâneos em Lisboa, da nova geração, evoluem mais devagar, por estranho que pareça, para mim, porque só atuam sempre no mesmo sítio. Eu acho que na natureza estávamos a falar sobre isso, que é, tu tens que mudar de sítio, mudar de tipo, mesmo estrutura de palco, mudar de tipo de público, mudar de tipo de sala. Estás numa de 30, numa de 60, ali no Lisboa Comedy Club é aquela, percebes? Se eu entendi bem, tu tens de pôr à prova o teu material em várias situações para saber se ele realmente é bom. Se não às tantas crias uma ideia falsa. Este material é à prova de bala. Mas naquele contexto acertas sempre. Mas se tu mudares um bocadinho. Nem que seja só, eu tenho 30 minutos. Estão a pedir para fazer 10. Epá, vou fazer 10 aqui, depois vou fazer 10 noutro sítio, depois vou fazer 10 noutro sítio. Se me correr mal, opá, correu mal. Deixa-me mexer aqui e ali. Olha, os outros dois, estás a perceber? Enquanto que se calhar no Lisboa Comedy Club faz 10 minutos, a seguir, epá, não vou levar 10 minutos novos. Também eu senti isso, percebes? Eu quando lá fui senti isso. Eu vou uma segunda noite e até me corre bem. Mas a seguir a mim vai Carlos Moura. A coisa foi levada para um patamar completamente diferente. Uma coisa é correr-me bem a mim, outra coisa é o que ele fez a seguir. E estás às vezes, muitas vezes ensadichado entre um João Pinto e um Carlos Moura. Se levas 10 minutos para testar, meu amigo, ou o Miguel Neves e um Gilmário que apareceu, estás a perceber? Ou levas ali um ensaiamento do outro mundo.
O problema é esse. Mal comparado, mas é uma espécie de palhaço triste. Para haver contraste, aquelas duplas humorísticas que havia no início, havia um gajo que era mais sério para que o outro engraçado fosse mais Brilhasse. engraçado, não é? Sim. Tem muito a ver com o circuito. Eu pareço um padre. Eu sou o padre do humor a falar do circuito, a palavra do circuito. Passa a palavra, Sérgio, parece um bocado isso. Mas é muito, e nota-se muito a diferença. E, por exemplo, o festival também ajudou muito, e nota-se muito a diferença a queimar etapas, a juntar pessoal de Lisboa e do Porto e dizer assim, foda-se. Há aqui tanta gente que fala a mesma linguagem, que tem 300 km de distância e não se conhecia. Não, pá, isto está a ser incrível. Havemos de ir para aí. Vou-te fazer aqui uma série de perguntas que Faz-me. eu comecei a escrever e pensei assim, e se eu fizesse uma espécie de... Comecei a pensar em podcasts que eu ouço, ou podcasts conhecidos. Vou fazer as perguntas que era expectável ouvir naquele podcast. Eu não vou mencionar os podcasts. Gosto, Roberto. Eu gosto de ti, Roberto. Eu acho que o Epá, público, no geral, não sei se. não digas isso, se- não digas mentiras. A Não comédia, sei a se, comédia não é sei se verdade. podemos dizer que isto que é público, mas A o comédia é público no verdade. geral sabe que eu tenho um apreço por ti muito grande. A comédia é verdade, Eduardo. Já devias saber. Vais-me dar a Ahm, mão. Callback. Tanto pode vir de podcasts que nada têm a ver com comédia, como Ok, de claro. comédia. E algumas Claro. são pequenas variações de perguntas conhecidas. Até posso começar já. Como é que conheceste o Salvador Martinha? Pessoalmente, Sim. foi por causa do primeiro evento do Porto Comedy Fest que eu convidei por mensagem e ele disse-me para eu ir assistir ao espetáculo dele no Porto e para depois ir ter com ele para falar e conheci-o aí. Aliás, lembro-me como se fosse, não, porque sou groupie dele, que sou um bocado, Continuas groupie? sempre. Mas agora mais, sei lá, não sei, acho que era mais groupie antes. Estás a dizer que perdeu o encanto ou é pelo facto de serem, vá, Não, parceiros? ganhou o encanto. Ele aceitava vir ao Porto Comedy Fest e tudo o que ele fez por amor ao humor, só ganhou encanto. Só que lá está, já não o trato como se fosse um desconhecido, percebes? Se tiver que falar com ele, falo sem, não sei, é diferente. Apesar de eu não convivo muito com o Salvador, nem nunca convivo muito com o Salvador, mas sempre que me cruzo com ele é uma simpatia comigo e eu agradeço isso. Já eras comediante quando eras miúdo? Sem dúvida, aliás, haverá um dia um solo meu, a solo, não é? Depois do Ramon, que começa exatamente com um vídeo que eu tenho, que aí com 2 anos, em cima de uma mesa redonda, com os amigos dos meus pais, os amigos dos meus pais à volta da mesa, e eu estava a fazer crowdwork com eles, sabe? Aquilo é mesmo tipo, eu já faço crowdworks desde os 2 anos, por isso imagina só. Pá, podias ir para o Guinness se tivesses registado isso. O problema é que está registado, Roberto. Muito obrigado, vamos os dois para o Guinness. Eu vou dizer que também é teu o recorde. Não tens vergonha de chegar à tua idade tão magro? Pá, tenho. As Porque a pessoas tendência gozam muito dos com os homens... gordos, gozam muito com os gordos. E Achas que gozam muito ou já se gozou mais? Não, é feio gozar-se com os gordos. Porquê? Porquê? Não sei. Mas eu acho que as pessoas devem ter em conta ao contrário. Que eu fico super triste quando as pessoas dizem assim, estás magro, Eduardo, estás magro. Eu vou explicar às pessoas porque é que eu estou magro. Porque este cérebro é doente, pessoal. É só mais por isso. Pensa que eu não ando a comer Nestum todas as noites para ver se isto vai ao sítio. Eu ando. Mas é verdade, fica aqui registado, isto é um podcast, que eu tenho prometido que prometido a mim e aos meus, que até março ganho 5 quilos. 3 meses para ganhar 5 quilos? Qual é o teu historial de ganho de peso? O máximo que eu pesei, tinha 16 anos, eu tinha 17 anos, pesei 64 quilos. Quanto é que pesas hoje? Hoje, especificamente, hoje eu tive uma má fase, percebes? Tiveste uma má fase na questão de... Foi o festival, foi... Ficaste eu tenho, anorético após o festival? É isso que estás eu a tenho dizer? sempre, eu tenho sempre um ciclo na minha vida, de setembro a outubro eu morro, porque é preciso pôr o festival de pé, e ele calha nessa altura. O ano letivo de eu dar aulas volta a recomeçar, e isso é um relembrar que eu ainda não tenho o meu objetivo cumprido, que é viver do humor. Nada contra as aulas, eu gosto muito de criança e dar aulas, mas é um relembrar constante. Então tenho sempre uma depressãozita
ali nesse mês de setembro ou outubro. E isso tira-me peso. E agora juntaram as duas coisas ao mesmo tempo. Agora, prometo-te que ando a comer sopa, que ando a alimentar muito bem e que estou com o objetivo de engordar. O que é uma dose normal para o Eduardo Marques? Não, com pouco. Esquece. Ok. Como é que estás a pensar em engordar se comes pouco? Porque eu, se fosse preciso, saltava as refeições, Roberto. Esta cabeça, se estiver a pensar, não come. Eu tive tempos em que não consigo comer antes do stand-up. Agora é que. O que é que eu faço agora? Eu tenho que obrigar-me a fazer refeições constantes. E uma delas é mesmo isso: Nestum ou Cerelac, mesmo para ganhar fibra. Tenho que comer mais arroz, tenho que me relembrar. Eu tenho que comer mais arroz, tenho que comer mais massa. Então podemos te ver daqui a uns anos na capa de uma revista masculina, como o Fernando Rocha? Ou é impensável? Com aquele corpo? Sim. Acho que mais facilmente eu tinha aquele corpo que eles. Demorava menos tempo. Porque se tu estás aí a falar, mas eu se tirasse a camisola agora, tu batias mal, ó, Roberto. Ok, é preferível que não aconteça. Ainda, não sei como é que está aí temperaturas aí no Porto. Está frio, por isso iam estar os mamilos tesos e tudo, Roberto. Eu acho que não é a melhor Não, ideia. não é. Já viste se o corpo tivesse o mesmo comportamento que o pênis? O pênis com o frio encolhe. E o corpo Sim. encolhia todo. Tu despias-te e ficavas anão. Isso é um grande conceito. Um grande pensamento que tiveste agora. Não sei se te vai trazer alguma coisa na vida, mas eu gostei. Não traz. Há pouco falaste dos gordos. O que é que tu achas quando vês um gajo feio com uma gaja bonita? Sendo que tu conheces o gajo feio e o gajo feio não tem batotas de muito dinheiro, influência. É só um gajo feio. E tu Deixa-me feliz. A primeira coisa que eu penso é: não me passou bem, a sério. não achas que devíamos celebrar a vitória do feio? Mas isso também é estarmos a levar a coisa só para o feio e para o bonito. Que é perigoso, Roberto. Já olhaste bem para o Elon Musk? O Elon Musk tem a questão do dinheiro e o dinheiro turva as visões. A partir do momento que tens dinheiro e poder. O Charles Manson, como é que se diz? Um clã, e que matavam por ele, e que ele andava com os pés cheios de barro. Mas isso aí é outra cena que falta explorar, humoristicamente e cientificamente. Qual é a relação que as mulheres têm com gajos mesmo bué malucos? As mulheres têm É verdade! uma atração doida, É muito. perdem serões a ver documentários de psicopatas. Não, eu também. E depois qualquer coisa. É que depois não se compreende. Uma pessoa tem uma relação, diz qualquer coisa, não devias falar assim comigo. Vou ver um documentário de um psicopata. Eu não te Vou posso ver Ted Bundy. eu não te posso responder mal, mas depois podes ver o documentário de 4 horas sobre não sei quem, que matou. Epá, isto. Isso é a mulher a estudar o cérebro do ser humano, Roberto. É um lado científico até dela. É um exemplo. Há outro exemplo que eu não vejo os homens fazerem. Não quer dizer que os homens sejam melhores ou piores. Por exemplo, uma mulher, num carro normal, abres o vidro. Epá, fecha o vidro, estás-me a despentear. Imagina que tens a possibilidade de ir para um descapotável. Epá, gosto mesmo de andar com os cabelos ao vento. Eu sou contra a violência, mas há certas situações, para bem da coerência. Abres uma nesga de vidro, faz-te mal, despenteias-te. Um descapotável. Já não há problema. Já podes ir lá com o cabelo nos olhos. Quem é essa mulher que estás a falar, Roberto? Estou a pensar em várias. Já conheci várias. Opa, eu as que conheço que têm stress com o cabelo, ou vão preparadas para andar no descapotável e já se estão a cagar para o cabelo, ou vai dar ao mesmo. Vai dar ao mesmo levar um bocadinho com a janela aberta ou vai estar no descapotável. Mas isso ainda é mais estúpido. O quê? Estás a dizer que a mulher... Estás num descapotável e a mulher... Epá, o vento. Pá, amiga, tu estás num descapotável. Queres que eu suba a capota? Então eu comprei um descapotável pelo facto de ser um descapotável. E agora queres... Eu não estou a dizer que os homens são perfeitos, porque não são. Mas há aqui certos detalhes... Foda-se só, Roberto. Tirando o gordo e o feio, há uma cena que as mulheres avaliam no homem. Venha feminismo, venha o cacete, há uma cena que não muda. Podem dizer, todos os corpos são bonitos, todo não sei o quê, mas depois quando chega à altura, se o homem for baixo, as mulheres, epá, é errar a mulher. Tenho que discordar de ti. Acho que as mulheres, porque têm 1/100 da injeção de testosterona que nós temos, têm muito mais acesso a picha. Não, tem muito mais acesso a dar valor, por exemplo, sexualmente falando, a dar valor a carisma, ao talento. Tu vais para aí para essa zona do talento, do carisma, da inteligência. Não, eu consigo entender com a falta de injeção da testosterona que elas não têm e que nós temos, percebes? Nós temos esta escolha. Eu costumo dizer, o homem é um gajo do caralho se nos tirassem estes 2 colhões que aqui temos em baixo. Porque eu acho que isto que vai estragar tudo.
Eu quero Mas, ganhar, eu quero mas, se, vencer. mas se o problema são os colhões, Sim. antes de discutires com uma mulher, bates uma e baixas os níveis. Baixas os Mas estão níveis. lá, os nossos níveis a mínimo são 1000 vezes maiores que os delas. A testosterona levar-te a estupidez. Eu acho que elas depois, nós é corpo, sexo, não sei o quê, bonita, mamas, cu. Elas conseguem não afunilar tanto, é o que eu acho. Olha que o talento, a dedicação, tipo, por isso muitas vezes as mulheres Mas tipo, é claro que estamos a entrar num campo muito difícil e dizer que só há um tipo de mulher e só há um tipo de homem. Mas nós estamos já aqui. fodemos o podcast, cá Já está, está vou-te fodido. já dizer. Estamos a pensar humoristicamente, não nos cancelem para aí. Há pessoas já à frente para serem canceladas. Muito mais. Eu acho que a mulher é mais subtil e está sempre a dizer coisas nas entrelinhas. Pode gostar de homens inteligentes. Eu acho que no essencial a mulher é muito parecida ao homem. Deseja Sim, exatamente as sim. mesmas coisas. Só que a forma de as dizer é completamente diferente. Enquanto o homem, se não tiver travão, diz cus, mamas e... a Não, mulher pode estar a pá, pensar a mesma coisa, mas não vai dizê-lo dessa forma. sim, o desejo sexual é o mesmo. Eu acho que eu quero dizer que é diferente na mulher e no homem o A homem forma deita tudo a perder. é a forma como expressas esse desejo. É o número um da na cabeça de um homem, é o sexo, mamas, medidas giras, mesmo, epá, ou o dinheiro, Isso ou aí não já sei o quê. condeno. Podendo pensar em mulheres, Mas pensar em dinheiro. instintivamente, Não achas que há um grande grupo de mulheres a gostar de homens altos a partir de uma determinada altura? Ou um exemplo prático. Se fores ao Tinder, vais ver que grande parte das mulheres dizem eu acho que até há pessoal que já faz isto em stand-up. Menos de 1,80 m, nem sequer fales comigo. Não sei se é uma grande fatia, se não é. Daquilo que eu vejo, não é muito normal ver uma mulher Roberto, com Roberto, homens pequenos. Roberto, eu tenho 1,75 m. Não sou alto. E Mas também não nunca é. ninguém me disse, Mas Eduardo, também, mas não também porque não é. és baixo. Já me Mas disseram, também. não porque és estúpido. É diferente. Pois, ok, ok. Seja a estatura, seja a estupidez, eu acho que a estupidez ainda pode ser tratada um bocadinho. Agora, a estatura. A estatura. Não, mas a ah, estatura nunca teve problema. A estupidez já deu problema. A estatura nunca me deu problema. Eu tenho 1,75 m, sou baixo. não me vais desmentir quando eu digo que há mulheres que apreciam homens altos. Claro que sim, então, mas mulher, no fim de contas, o estético pesa menos. É só isso que eu quero dizer. Epá, eu E acho que não. falta menos de um minuto para isto. Então estás-me a dizer uma imagem carregada através da mulher. Há muitas mulheres que levam a vida a ver vídeos influencers, maquilhagem, e estás a dizer que para essas pessoas a imagem não interessa. É isso Não, que não, estás... a imagem do homem, no final, a imagem vai ser pesada. Mas no final, pesa menos o estético para as mulheres, no homem, do que nós na Não, mulher. não achas que é mais ou menos igual? Acho que é mais ou menos igual. Eu acho que a atração física é o ponto inicial. Tem de haver ali qualquer coisa, ou às vezes até mistério. Até posso dar barato Sim, sim, sim. que a mulher é ligeiramente diferente nesse aspecto. Se avançar para uma relação, a beleza deixa de ter a importância que tinha, passa a entrar em jogo, seja a inteligência, se é possível manter uma conversa durante 5 Mas, por minutos. exemplo, deixa-me dar-te um exemplo. E acho que Essa relação, nesse essa aspecto o relação, homem e a mulher são iguais. na altura de deitar, por exemplo, a relação a perder, muito mais facilmente o homem deita a perder por causa de uma outra mulher, por ser muito atraente, do que a mulher. Vai dar a volta. Porquê é que as mulheres levam mal a traição? Uau! Isto é para passar mesmo? É para aproveitarmos isto? Ou é para deitarmos tudo isto fora? Mas porquê é que... Eu acho que é melhor. Está perdido por mim. Eu vou tirar as calças, vou estar à vontade. Desculpa. Foda-se. Que é isto? Não, deixa só no ar, deixa só no ar. Deixa só no ar. Mas pegando naquela ideia. Olha se te isolam estas frases. Aparece. Dizer assim: olha, o Roberto foi buscar os enlatados ao Eduardices. Não, não foi. Vai comigo. Acredita que as mulheres gostam só de homens altos? Não, não, não. Antes estavas a dizer que porque é que as mulheres são mal isso. Vá, deixa arrefecer um bocado, já voltamos aí. Arrefecer um bocado. Está bem. Diz, desculpa. Supondo que grande parte das mulheres só se vê como homens altos. Isto é o Certo. mesmo raciocínio de há pouco. Se vires um anão, e supondo que o anão não é rico, vês com uma mulher alta, e assim, epá,
Uma mulher alta, isto é uma redundância. Em princípio, só se não for anã, é sempre uma mulher alta do ponto de vista do anão. Não é? Do ponto de vista do anão, todos somos altos. Vamos atacar toda a gente, isso está a ser incrível. Coitado do Olha, anão. olha, agora uma à parte, descobri esta semana. Sabias que na Escócia, no século XVI, os reis faziam coleções de anões? Isto é verdade. Os reis trocavam anões entre eles. Tinham uma coleção privada. Gosto mais desse, toma. Quer trocar? Não, troco se me des esse, se me des o Carlos e se me des o Rui. Como se fosse uma coleção de cromos, não é? Ele depois olhava para os anões, pô, vocês são ingênuos, eu vou ter de trocar. E uma grande comitiva até outro país. Tenho um que é mais escuro, vou trocar. E depois o povo olhava, e grande comitiva, será que eles vão fazer um acordo de paz, que estes países estão em guerra? Ou são os reis a trocar anões? E as pessoas mesmo, vendo de longe, pensavam assim, ei, estamos fodidos, aquele rei traz 14 anões, o nosso tem 7. Yeah. Não achas que devíamos também celebrar a questão do anão, se tiver com uma mulher de estatura normal? Porque se a mulher realmente dá valor aos homens altos, Claro. aquele anão conseguiu vencer na vida. Estamos aqui numa conversa um bocado perigosa, porque lá está, vencer na vida é ter uma mulher alta. Imagina que a mulher alta é uma cabra, está-lhe sempre a pôr os cornos, roubou-lhe dinheiro do banco, ninguém sabe. É assim, se tiver a pôr os cornos, o anão até agradece, fica um bocadinho mais Matou-lhe alto. um gato e estava com uma anã e eram os 2 anões e correu tudo bem. Estás a ver? Vencer na vida não é porque ela é alta. Do campeonato das relações. Vencer na... Agora, nós homens que somos estúpidos, vamos olhar para um anão que está com uma gaja muito gira e alta e vamos dizer assim, mal, está aqui qualquer coisa que... Ou damos os parabéns ou estranhamos. Dizemos assim, não. Tu davas os parabéns ou eras cínico? Não, está aqui qualquer coisa Não, mal. eu dou os parabéns dentro de mim, mas isso não quer dizer que eu seja boa pessoa, eu sou um atrasado mental. Eu dentro de mim penso assim, boa caralho, vamos embora, equipa. Eu penso muito assim, vamos embora, equipa. Se eu preciso até faço isto, estás a ver? Também posso ir num dia que esteja mal disposto, e já que ninguém nos ouve, porque isto vai para o lixo e vai, este podcast, Não vai dar. pode-se ver a coisa ao contrário, olha aquela gaja estúpida que nem eu porta. Aquilo que às vezes Se acontece... estiver mal disposto, sabes? Nem é nada contra a rapariga. Mas agora vamos sair da esfera dos anões, já... Está-me a doer barriga e tudo, com o que estamos a fazer. Mas pronto. Disse um fato histórico, não podemos mudar a história. Estamos a falar de uma situação que pode acontecer e eu estou a propor a celebração. Eu estou a elevar, estou a puxar o anão para cima. Numa situação normal, em que o casal, homem e mulher, têm mais ou menos a mesma dimensão. E certamente já viste, ou já foste vítima, quando a mulher mete um salto alto de tal forma grande, em que tu, se eras ligeiramente maior, passas a ser o gajo mais pequeno. Não achas... tenho problema nenhum com isso. Eu sou muito magro, pá, eu estou habituado a ser o gajo pequeno. Lá está, a minha grandeza depois é eu ser muito barulhento, pá. E agora por acaso temi, fizeste uma pausa, o que é que ele vai? Palhafatoso, percebes? Ocupa espaço. O barulho que eu faço ocupa espaço. Eu acho que depois também é por isso que eu sou um bocado meio caniche. Para mim, isso é a pior raça de cães que existe. Não era por aí, era pelo barulho, okay. Não é por ser a pior raça. Eu não sou nenhuma das piores raças. Não, ok, já chega também de bater em coisas. Eu sou raça branca que, pelos vistos, é a melhor. O teu princípio. Não. É só para as pessoas pensarem assim. É só para as pessoas pensarem. Aquele cabrão cortou uma parte. O Eduardo disse: ele deve ter cortado uma parte. O gajo já falou de gaja, já falou de anões. Ele está passado. Está passado. O homem não tem freio na língua. Não tem. Qual foi o último especial que viste e disseste: foda-se, este cabrão é bom? Especial de comédia, entenda-se. No outro dia comecei a ver um bocadinho o Mark Norman, porque me falaram dele. Só vi 7 minutos, acho eu. Mas surpreendeu-me. O último, não sei o nome, não sei nada. Vi só um bocadinho, pá, porque eu ando assim ando um bocado, não ando a ver nada, sinceramente. Não tenho assim um especial inteiro que eu tenha dito. Aí, meu Deus. O do Andrew Schultz, o último, que está na net. Porquê? Disse mesmo, com caraças, por causa de, lá está, a voz dele coincide com a imagem que tem, coincide com o tempo que demora o especial, coincide com a maneira como ele promoveu e publicitou e ganhou dinheiro com aquilo, tudo. Se metemos tudo um combo, fez-me estar de boca aberta a Seinfeld. Olhares para aquele especial de todos os anos que existem, parece que foi o que ele fez. Pensou naquilo para promover aquilo, vendeu na net. Eu até acho que ele até provocou o facto de, não sei se tu sabes a história, ele tinha aquilo vendido para uma das empresas que ele não me disse o nome,
mas especula-se que possa ser ou a HBO ou a Netflix. Entregou aquilo, eles disseram, sim senhor, adoramos, mas tens de tirar aquelas 2 piadas. Ele disse, sim senhor, não, quanto é que custa eu comprar outra vez de volta? Ele disse, e eles disseram 1.5, ok. Ele comprou de volta e meteu na net à venda e fez o dobro só a pô-lo à venda no YouTube com esta ideia por trás. Eles queriam que eu tirasse 2 piadas e eu não tirei, eu paguei 1.5 milhões. Malta, vou pôr isto à venda, quem quiser dar 3 paus por isto, era uma ajuda incrível. E aquilo foi tipo, dobrou-lhe. E além disso, depois teve muitas visualizações, além disso tem praticamente 1 hora, que eu acho que é como deve ser o especial contemporâneo, que é 1 hora chega de stand-up, para te ouvirem. Senão tu vais desligar. O que estás a dizer já foi aqui dito várias vezes por diversas pessoas, comediantes ou não. Independentemente do valor do comediante ou do especial em si, é muito difícil, sobretudo no ecrã, ao vivo é diferente, conseguirmos manter o foco durante. Há pessoal que Eu até foca. acho que o humor antigamente, porque fazia-se os especiais de 1 hora e meia, os melhores mesmo a sério, já deveriam ter em conta momentos de, como é que se diz, almofada. Momentos a meio do especial para as pessoas respirarem um bocadinho, para ganharem outra vez a atenção. Para se poderem distrair ali um bocadinho, não serem muito importantes, e depois começa outra vez, estás a ver? Então acho que agora está muito mais. Pronto, esse do Andrew Schulz acho que está perfeito. Tem 59.5, 40 segundos, uma coisa assim. A estética espetacular, a maneira como ele mete a publicidade a meio, em que ele está num movimento, sai para intervalo a dizer vocês. E num movimento contínuo volta a entrar depois, parece que. Percebes? Tudo foi criado, está incrível. Acho que as pessoas deviam ver, os humoristas deviam ver, independentemente se gostam do estilo dele ou não, deviam ver, porque aquilo é um grande exemplo de um especial contemporâneo. Que jovem é que foste? Curioso, destemido, selvagem, estúpido. Recordo que ainda estou a utilizar perguntas de outros podcasts ou calhas. Mas já respondi. Quando é que foi a última vez que andaste à porrada com alguém? Ui, estás aí a tocar, hein? Deixa-me pensar. Não digas, O passamos que a é que é outra. o que é que tu consideras andar à porrada? É pá, assim um carinho num tom um bocado aceso. Outro dia dei um pontapé num taxista, mas porque ele tentou-me matar. É uma longa história, público. Mas não foi assim um pontapé assim tão grande. Vai virar a beat de comédia ou não? Não, acho que não, porque depois, como eu estava tão enraivecido, é mais um momento para. Ok. Não chega ele me tentar matar e eu dar-lhe um pontapé. Se ele tentou matar e deste um pontapé, eu Sim, acho que. ele foi taxista. Que também agora é um bocadinho, é a mesma coisa que as mulheres, é a mesma coisa que os anões. Estamos a juntar tudo, tipo, até, o taxista já é de uma maneira, mas muitas vezes é. Uma pessoa ter uma scooter dentro de uma cidade só serve para uma coisa: evitar trânsito. Ninguém leva a mal que tu tenhas uma scooter e evites o trânsito. Quem é que leva a mal que tu tenhas uma scooter e evites o trânsito? Os taxistas. Porque não admitem ninguém demorar 7 minutos num espaço que eles demoram 25. Eu não sei porquê. Então, o que me aconteceu foi isso. Ele apertou-me num sítio porque eu estava a passar porque tenho uma scooter e posso passar. Pronto, e depois apanhei-o lá mais acima. Mas pronto, foi nada de especial. Não ganhou, como diz o outro. Se não ganhou é porque não doeu. Está tudo bem. Encontravas-te com Deus e ele dizia: escolhe uma de duas coisas. A que não escolheres, desaparece. Ele Ok. dizia: Cona ou comédia? Foda-se Deus. Era a primeira coisa que ele dizia. Foda-se, olha, vai. Podias Foda-se fazer Deus, tudo. vai-te foder. Era o que ele dizia. Foda-se, vai-te foder. Juro que dizia assim. Tu és estúpido, ok? É que uma alimenta a outra e outra alimenta a outra. O que é que tu estás a dizer? Eu dizia assim, o que é que tu estás a dizer, Deus? Opá, escolhendo uma ou outra morre? A outra desaparece da tua vida. Oh, Roberto, é que são as minhas duas doenças. Envias mulheres ao longe, mas assim que tentavas aproximar, elas desfaziam-se tipo miragem. Podias tentar Não, tudo. tinha que escolher a comédia para ficar comigo. Porque não sei fazer mais nada e depois o que é que eu vou fazer? Não há cona. Tenho uma Eu, filha. É preciso dar dinheiro à minha filha. Não sei fazer mais nada. Não há eu, cona, não sei fazer nada. Morri. eu gostei dessas frases uma a seguir à outra. Não há conta, eu não sei fazer mais nada. E como a cona não dá dinheiro, a comédia é que pode. Estás na vida mais pelo dinheiro, é isso? A comédia é Estava a sinónimo. pensar em tudo por causa de uma cona. Dá a volta, que é a minha filha. Peço desculpa. Ok.
Ok. ter dito Ou Cona e seja, filha ao mesmo tempo. sim, é um bocado Eu estranho. só- Se voltares atrás, tu vais ouvir e eu só queria o dinheiro por causa da minha filha. Logo, A tua filha sobrepõe-se a todas as conas do planeta. minha filha sobrepõe-se à comédia. Minha filha sobrepõe-se a tudo que existe no mundo. Até a mim. Então estás a fazer um trabalho de pai como deve ser. A cona desapareceu. Olha, ficaste todo. Caralho! Oh, Roberto. Mas isso acontecia, seja na vida real. Mas tenho mão, não tenho? É pá, não posso ter na vida real, vou ver um filme pornográfico. A mulher desaparecia. Estavas Mas condenado a só ver imagina, pichas. diz-me uma coisa, ok, mas eu, fechando os olhos, com a mão... Não conseguias imaginar. A mulher estava-se a formar na tua cabeça e de repente desaparecia. Vou dizer Aparecia uma coisa, picha. Roberto. Parece mal agora, mas Mas eu acho que depois só me ia habituavas. fazer bem. Mas Não, só me ia fazer bem. é que chegavas a um ponto que tu nem sequer conseguias recordar, porque não conseguias formar essa imagem na cabeça. Eu perco muito tempo também a pensar nisso que estávamos a falar. Assim ganhava logo em espaço. Davas um salto na comédia. O que é que aconteceu ao Eduardo? Não. Eu até dizia, mandava um voice para o grupo dos humoristas: sai da frente que deixou de haver Cona. Agora tu sai da frente. Alguém diz assim: acabou Cona, como assim? Para toda a gente? Eu, não, só para mim. E muita gente diz assim: pá, que susto. Isso aí era mais terrível. Deus chegasse Até a Luana lá estava a dizer: Pois. que susto. Podia ser uma segunda versão. Deus ter-te apresentado esta pergunta, pensaste que era só para ti, mas estava a brincar, afinal é para toda a gente. Porque aí tu viravas o mal da fita. Tu tornavas-te a pessoa mais detestável do mundo. Imaginar este segundo cenário. Tu escolhias outra vez comédia, a Cona desaparecia. Desaparecia Cona para todas as pessoas. Deixava de haver Cona no mundo. Oh, E Roberto, o que estás a querer fazer não se faz a ninguém. Isso é primeiro. Não só queres tirar, não só me acabaste de tirar a Cona a mim, como queres tirar a Cona a toda a gente. As mulheres tornavam-se Barbies. Eu ia Deixavam- morar para uma ilha deserta e ia só tratar dos meus animais e viver a minha vida pacata. O que é que eu tinha mais para fazer se destruir o mundo? Mas as pessoas sabiam, de alguma forma, ou Deus aparecia no telejornal, é só para dizer que o culpado de não haver Cona é o Eduardo Marques. Isto é tudo. Sabia onde é que eu estava na ilha? Então dava um tiro nos cornos, Roberto. Não, Pronto, então... não. A missão dos Estados Unidos, todas as forças especiais, onde é que anda o Eduardo? Isto era tipo um filme de ação. Sabes o que é que isto me está a lembrar? Está-me a lembrar o que aconteceu ao Jaime Lannister. Tu viste o Game of Thrones? Jaime Lannister é o Kingslayer. E é o Kingslayer gozado por toda a gente. Porque matou o rei nas costas. E ele era o mão do rei. Porquê é que ele mata o rei nas costas? A última coisa que o rei disse foi burn them all. O rei tinha enlouquecido. Ele matou o rei, depois do rei ter morto numa queimada o pai Stark e o irmão do pai Stark. Do Ned, do pai do Jon Snow. Ele é visto como um filho da puta na série toda, mas tu, se fores aprofundar, ele afinal foi um salvador. Sinto que nesta história da Cona, eu quis deixar de ter Cona para mim, para dar um futuro melhor à minha filha, que é uma Cona. Mas deixava de ser Cona. A tua filha também deixava. Até a minha filha vai para onde? A tua filha continuava a ser filha, mas todas as mulheres tornavam-se Barbies. Ok, mas então pronto, ok. E o meu ímpeto também desaparecia. A não ser que começasse a interessar por homens, por exemplo. Isto tem tudo a ver por causa de eu ter dito no primeiro episódio que te ia dar a mão. Vamos aprofundar este cenário. Tu estás a dizer quase... Eras visto como uma espécie de quase Osama Bin Laden, Kingslayer! terrorista da Cona. Foi este gajo... Pussy Slayer! Eu era o tu és- Pussy Slayer. Era isso mesmo, tu eras o Pussy Slayer. Mas podia dar a volta. Aquilo que tu estás a dizer, eu tornei-me mais produtivo sem a Cona. Acontecia para toda a gente. De repente o mundo explodia. A tecnologia íamos Está expandir. bem, mas e quanto tempo eu tinha para meter essa ideia na cabeça das pessoas? Essa ideia tem que ser posta em prática e dar frutos. E só aí depois as pessoas é que pensavam assim, não, realmente o Eduardo está morto já ao pontapé, o matámos todos ao pontapé. Morrias e depois as pessoas tinham esta epifania. Epá, E eu era Deus! Deus transformou-me em Deus. Isto é uma grande piada. Há aqui outro plot twist. Toda a gente começava a produzir mais. Mas depois tem um efeito sobre o mundo. Produzes mais poluição, o mundo acaba mais rápido. Destróis o mundo. És tu que estás a pensar no teu cérebro formatado, porque se toda a gente produz mais, as pessoas que salvam o planeta também produzem mais.
Logo, tudo vai ser exponenciado. Se as pessoas produzirem mais, têm acesso a uma parte do cérebro, acho que têm o cérebro mais desenvolvido. Se tiverem muitos anos, isso a acontecer, acho que geneticamente. Pode E acontecer. vamos chegar à conclusão mais rapidamente que não se podem gastar as matérias humanas da maneira como estão a gastar. Não sei, podemos ver. Este é um cenário. O outro cenário é chegarmos à conclusão que, a partir do momento que desapareciam as conas, o cérebro humano, sobretudo o masculino, começava a definhar. Porque Verdade. se chegámos a este ponto de criar arte, tudo não passava de estratégias para engatar. Assim que desapareceu a necessidade de engatar... Não, estamos a pensar num outro cenário também, que é, passar 3 dias, estar o mundo todo a arder. Com pessoas na rua, riots na rua, pessoas aos berros, lojas a arder. Com cartazes, tragam as conas de volta. Caralho, toda a gente com aquela cena de moedas, sabes? Aquelas conas onde meter as moedas, que foi moda. Até era tipo uma coisa que voltava, revival. E... Não achas isso extremamente machista? Uma cona dessas onde podemos pôr moedas? Tu teres sugerido essa pergunta é machista. Dizer que aquilo é uma cona, como já vi muitas vezes pessoas a chamar. Agora disse eu. Eu conheço muitas pessoas que dizem: estou aqui com a minha coninha ou com a minha pachachinha. Da pachachinha saem moedas. Estamos aqui a criar uma ligação entre cona e moedas. É a mesma coisa que estar as mulheres fazerem ligações com uma banana e uma pizza. Estamos a brincar, ok? É uma banana, em princípio faz bem, e uma pizza tomada também não faz mal. Nunca vi ser desaconselhada então, pelos médicos. E a cona de moedas faz mal. A sair dinheiro da cona. Estás a dizer que dá uma forma a uma prostituição. Não, eu estava só a falar porque aquilo a abrir parece uma cona. Só por causa disso. O facto de estar a abrir... Isso é dinheiro. Nunca pensei nisso. Sai moedas é uma cona que está a lucrar de alguma forma. Pá. Não é objetificar e dizer que todas estas conas... É a mesma coisa com um eclair com ovos moles por dentro. Parece uma pizza e depois tu mordes aquilo e aquilo sabe bué da bem. E o esperma nem sempre sabe assim tão bem. Desculpa. Nunca experimentei. Nunca sem querer. Eu nunca meti o meu esperma na boca, vou-te ser sincero, nunca. Mas já senti o sabor do meu esperma. Nunca sentiste o sabor do teu esperma? Então como é que sentiste se não puseste? Sei lá, imagina. Lá. Vou-te dar um cenário horrível. 17 anos, estou em casa sozinho. Não precisas dizer 17 anos, diz a semana passada. Não, mas porque eu vim no meu próprio umbigo. Okay. Não me levantei, os meus pais não estão em casa. O esperma está a secar. Com uma daquelas luzes azuis. Tu vês que aquilo deixa rastro em todo o lado. É uma merda que tu já saboreaste, desculpa. Roberto, eu quero que tu afirmes que já sentiste o sabor do teu esperma. Como é que sabes que o esperma é meio salgado? Há aquela ideia de... Como é que sabes que não gostas se ainda não provaste? Já agora vamos para aí. O semen é a coisa... É a iguaria, é a melhor coisa do mundo. Sim. E o homem heterossexual andou a fugir a esta iguaria durante milénios. E descobrimos, por acaso... Estavas a bater uma piva e naquele dia estavas mais excitado, de repente há um risco que te passa, parece quase uma navalhada. Novo caviar. E tu assim, o quê? Ninguém me disse nada. Há 30 e tal ou 40 anos. Epá, quer lá saber de Nestor? Eu comia na boa. Quer lá saber de Nestor? Sim, por exemplo. É essa a conclusão. Diz-me uma coisa. Se tivesses que beber um shot de esperma teu, gostava-te tanto como beber um shot de esperma meu? Havendo só essas possibilidades, pondo em perspectiva, eu até acho que Deus é um tipo porreiro. Deu-te para escolher 2 mundos porreiro. Deu-te a comédia e deu-te a cona. Ok? Quando faz-me falta, mas a comédia... Não, porque tu fizeste uma cara quando eu te disse que já sentiste o sabor do teu esperma, parecia tipo, não, nunca na vida. Então, a minha pergunta é, se tu tiveres que beber um cálice de esperma teu, vai-te custar o mesmo de beber um cálice de esperma de outra pessoa? As escolhas são curtas, não há assim muita margem, mas... É tu ou da outra pessoa? Acho que sou eu. Na pior das hipóteses, teria que ser o meu. Mas não é isso, mas gostava-te mais o meu? Em princípio, sim. Ainda te dei a escolher 2 mundos porreiros. Tens a cona, eu não disse para desfazeres da cona. Destruíste o mundo. Transformaste-me no Pussy Slayer, foi o que tu fizeste. Fui mais justo, eu dei-te a escolher. Tu podias ter escolhido um mundo recheado de conas ou um mundo sem comédia. O Jamie Lannister também podia ter escolhido não matar o rei maluco, mas matou-o. Acabou com a cona pelo bem da humanidade. Tu não estás a dar escolha nenhuma. Fazes de mim como se eu fosse uma espécie de apreciador de esperma. Sommelier, não é? Não, era uma curiosidade. Não era um jogo que eu estava a fazer contigo, uma pergunta. Era uma curiosidade. Agiste tão mal. A escolha é curta.
As pessoas nunca vão ver a tua cara, mas eu vi a tua Não, cara a não é. reagir quando eu disse já Fazem bem. sentiste o sabor da tua própria esperma. Fazem bem. Tu ficaste transtornado. Mas agora, saindo aqui desta esfera de nojo, Destes 45 minutos que passaram, ok. é assim, não é tão descabido. Basta um dia estar mais excitado e em vez de chegar ao umbigo, lá vai ele. Roberto, eu tenho a certeza que tu já provaste o teu próprio esperma. Agora, como é que eu tenho essa certeza? Eu não te sei explicar. E agora diz Mas assim, eu tenho a certeza. está tudo na net, não é? Há um vídeo, Subreddit, humoristas, és o Brandon Shaw português da esperma. estão lá todos. Assim que algum daqueles ficar famoso, pões aquilo Exato. bem ao de cima. Aquilo é tipo um arquivo. Então vamos continuar aqui nesta senda do Vamos. cancelamento. Há mais? O que é mais bonito? Uma picha ou uma cona? Uma cona, com certeza absoluta. Nem que seja dos vários layers, muito mais delicado, faz mais sentido esteticamente falando. Não te sei explicar, pá. Aliás, eu tinha um beat falava disso. Eu Então defendo estás que a aquilo dizer... é a coisa mais feia, é o órgão mais feio do mundo. Sim, eu recordo-me, puseste há pouco tempo nas redes sociais, fechas essa resposta. A cona é muito mais bonita que a picha, é isso estás a dizer? Porque tem mais camadas. A picha é uma coisa cilíndrica com pele à volta, não tem muito que se lhe diga. Para fazeres vir um gajo é só agitares aquela merda o tempo for um bocado de tempo, um bocadinho mais com velocidade, um bocadinho com menos. Aí estás a ir para a função. Eu estou só a falar do ponto de Mas vista não, estético. o clitóris é tipo uma pelezinha super delicada, tipo, com camadas, tu se fores a ver aquilo microscopicamente falando, tem... É tipo uma piada do Ricardo Araújo Pereira, também tem muitas camadas, é isso que estás a dizer, não é? É! Trancas essa hipótese, a cona é mais bonita que a picha, é isso que estás Sem a dizer? dúvida, mas está trancadíssimo. Ok, então qual é a conclusão desse pensamento? Os gays e as mulheres heterossexuais não têm sentido estético, porque elas gostam das coisas feias. É isso que estás a dizer. Estás a dizer que só o homem que gosta de cona é que tem sentido estético. Mas isso não tem a ver com uma coisa que... Mas não achas que o homem, no fundo, o homem maiúsculo não procura a beleza? Não é isso que os artistas dizem. Nós procuramos a beleza. Opá, eu preciso da minha musa. Desta parte, é o contraste entre o mundo sem cona e o mundo onde a cona volta a ser protagonista. Agora que apareceu a cona, deixa-me lá desfrutar da cona. Eu tenho as minhas musas. Não necessariamente no plural, em tempos singular, eu tenho sempre a minha musa, que me dá força para... Percebes? Eu não te sei explicar bem, estavas-me a tirar a cona, que íamos ser mais produtivos, mas eu não sei, Roberto. Tenho essa certeza. No teu caso, deu para ver. Tu acabaste numa ilha deserta, cagaste na comédia. Porque Tu ouviste o tom da minha voz quando tu disseste que a cona mudou? Estás a brincar comigo? Eu achei engraçado. Tu cagaste na comédia. Acabou-se a cona que é que depois... Roberto, eu estava constipado, já estou bom. Achei engraçado. Não, eu escolho a comédia, mas assim que quando desaparece, epá, cago nesta merda. A vida sem cona, eu não quero saber. Foi para onde? Não foi para um comedy club fazer texto, não, foi para uma ilha deserta, tratar de animais. Então querem-me matar, caralho. Está toda a gente a gritar, meu filho da puta, tirou umas conas todas que eu tenho. O sonho da vida do homem, acalma-se as conas. Cagar para esta merda. O Ruben Rua tinha dado um tiro nos cornos nessa noite. São histórias. Mais uma vez estamos a afunilar. Partindo do princípio que nós procuramos a beleza no outro, e a beleza no sentido mais abstrato, e Sim. a cona é mais bonita que a picha. Sim. De alguma forma, o que estamos a dizer é que o homem heterossexual e a mulher lésbica têm um sentido estético mais apurado. Não, porque eles não escolheram pelo sentido estético, é uma coisa genética. Tu, quando começas a olhar para miúdas quando tens 2 anos, tu não sabes o que é uma cona sequer. Eu estou a pensar, vai ser machista, é muito difícil separar a cona da utilidade da cona. Eu estava só a pensar na cona enquanto coisa que pudesse ser exposta. Enquanto... na beleza. Não, quem não melhorou. Só piorou. Opa, olha, não me foda. Quantas frases ótimas. Olha, não me foda. O Duchamp, o artista, tirou o urinol do sítio. Então não posso tirar a cona do sítio. Então somente que... Não, mas tu, a certa altura estás tu aos berros. Vamos imaginar que a cona está só mesmo exposta. Parece o Hitler já, descontextualizado. Às vezes, tipo, és o Hitler da cona, tu. Vamos passar. Uau. Esta é a última. Caralho, agora até fiquei com a cona entalada. Fiquei com a cona entalada na língua, não saía a cona.
E agora quero fazer uma cara séria e não consigo, pá. Não vai dar. Mas foi giro. É fácil. Uau. É fácil continuar, e isto pensa na comédia, é mais fácil continuar ou é mais fácil desistir? Que grande pergunta. É muito difícil continuar, mas desistir não é opção. É mais isso. O olhar não passa para áudio, mas o olhar disse tudo. É isto ou não é nada. E é por isso que escolheste. Mandaste as contas à vida. Não, eu já escolhi isso há 45 minutos. Tu trabalhaste isso para meter a cona outra vez em cima da mesa. Eu sou pussy slayer, eu sei lá o que é que eu sou, pá. Esquecem disto tudo, agora vamos um bocado mais a sério. O que é que mudou da primeira edição do Porto Comedy Fest para a segunda? Fim do certame, fim do certame. Sim. O ano 2 foi o ano 1 em esteroides. Logo então, o que é que leva-me a crer que tudo o que foi espetacular no ano 1 aconteceu maior no ano 2. No ano 1 temos 1000 pessoas, no ano 2 metemos 2000, no ano 1 temos 50 humoristas, no ano 2 metemos 70, no ano 1 estávamos no Ferro, no ano 2 estávamos no CCOP, no ano 1 conhecemos o Nuno Pires, no ano 2 conhecemos o Nuno Pires e o Zé Mesquita, que é o agente do pessoal da Bridgetown, demos bem com toda a gente. O Teixeira da Mota foi ao Ferro, foi aos bares do pessoal testar, o Teixeira da Mota veio ao Idordices. Conhecemos essa malta, o Vítor tem atuado com o Carlos Coutinho Vilhena muitas vezes, o Teixeira da Mota adora o contente de morte que eu vi nos olhos dele, mais do que ele possa imaginar, há de chamá-lo para coisas, tipo aquela energia que eu te falei do primeiro ano, de queimar etapas entre o pessoal de Lisboa, do Porto, e criar aquele backstage de estarem 30 humoristas na palhaçada, não interessa se vem das ilhas, se vem do Porto, se vem não sei onde, foi incrível nisso, e a fazer o stand-up estar aí e crescer e ganhar circuito, porque o festival também é obrigatório. Correu mesmo bem, foi lindo, tens que ir lá, pô. Estás convidado. Na primeira conversa cumpriste alguns das ideias que querias para o festival. No segundo conseguiste, não vou chamar sonho, que isso às vezes tem uma aura de inalcançável, mas tens alguma meta para o próximo? Quando a ideia estava só na minha cabeça, eu tinha os meus objetivos. Conforme a ideia vai crescendo, para o ano 1, metemos todos, fizemos uma equipa e a ideia deixa de ser minha, é do pessoal. No ano a seguir, pior ainda, mais cresceu e somos muitos a pensar. Agora, qual é o nosso objetivo? O objetivo de uma equipa que pensa em conjunto com o objetivo de melhorar aquilo, e a ideia é sempre crescer, não nos lugares para as pessoas, nós não queremos ir para salas de 1000 lugares, queremos que cresça a variedade, a dimensão que os humoristas que aceitam e pronto, fazer crescer. Nós não temos 2000 pessoas, mas cabiam lá 3000, há trabalho a fazer. O Eduardices também está quase a arrebentar outra vez. Agora nem lancei nada ainda, porque estou a bancar alguns episódios para poder nunca mais falhar, ou pelo menos, se calhar, assumir um mês no verão e nunca falhar. Um mês no verão e nunca falhar. Segundas-feiras. Eu acho que o formato utilizado também não acho que fizesse muito mal se fosse de 2 em 2 semanas. Por exemplo, o Humor à Primeira Vista é um desses exemplos. E há outros podcasts que se dão bem. Mas aquilo faz-me falta semanalmente, mesmo a mim como pessoa. Aquilo é um bocado terapêutico, funciona um bocado como terapia para mim, percebes? De eu poder ali extravasar um bocadinho e falar com pessoas sobre humor, para depois não estar a cansar amigos ou familiares, sempre com as mesmas conversas, não sei o quê. Aquilo acaba por ser terapêutico, e também para eu aprender e saber ouvir, e tudo isso acaba por ser terapêutico. E eu gosto daquilo, só que também eu sou um bocadinho otimista, deslumbrado nisso de não, vou ter sempre convidados, não vou ter sempre tempo. E a verdade é que descambou um bocadinho com o Ramon, com mais datas, com uma data de coisas que mudaram, e pronto, foi-se um bocadinho abaixo. Agora estou a recomeçar, quero que seja regular, vou trazer uma data de convidados novos, alguns novos e outros interessantes. O Pedro Sousa e o Pedro Teixeira da Mota. O Pedro Teixeira da Mota, e vai ter mais gente. Agora, o próximo que vou gravar é o Pedro Mata, por exemplo, que está com a nova série, e eu adoro o meu Pedro. Um tipo muito porreiro. Adoro, é uma fofura de pessoa.
Posso considerar isto mais ou menos do mesmo estilo do Eduardo, na forma em que há duas pessoas a falar e ninguém sabe muito bem Este onde é que... teu, sem dúvida. Onde é que achas que falhaste? No Eduardices, a cada 4 minutos. Às vezes, mesmo após a gravação, houve ouvidos uns Acho que dias... muitas vezes, imagina, tenho falhas em que já disse coisas que me arrependo de ter dito porque achei que não valia a pena dizer. A melhor característica do Eduardice é eu ser genuíno. Fico às vezes, por um lado, triste por coisas que disse que nem foram muito bem pensadas no momento, ou ideias que eu estava a vincar com muita força e hoje em dia já não as defendo, e ao mesmo tempo... Mas isso acho que faz parte da própria natureza deste tipo de podcast. Se é uma coisa que não está estruturada a nível de vou por aqui e depois por ali, é natural que aconteça esses excessos, porque né, tu estás a pensar num momento e há coisas que depois, mais tarde, te revês, outras... A tua pergunta, como os nossos podcasts, o meu e teu, é play e siga, é uma conversa. E uma conversa está cheia de erros. Ou não tem um único erro, porque é uma conversa. Percebes? A nível técnico, o som pode ser melhorado, podia ter aprendido mais rápido como é que se trabalha luz, podia ter aprendido mais rápido como é que se trata som, podia investir mais em material, podia ter um estudo melhor, podia... Eu, por exemplo, ainda agora, antes de voltar, melhorei o estúdio, mesmo as condições técnicas, com esponjas, com ter outro tipo de cuidado de som, mudar o tripé porque me estava a chatear, ficar esteticamente mais bonito, ter mais organizado, mas há sempre o humor, e eu acho que em tudo, não é? Costumo dizer, o texto do stand-up é infinito, nunca está acabado, dá sempre a melhorar. E eu acho que o podcast também. Eu estou sempre a melhorar. Vale e não vale, porque é um formato, apesar de eu, por exemplo, ter aqui meia dúzia de perguntas, mas foi só para descontrair, eu não estou à espera de uma pergunta em concreto, isto é só para a gente andar aqui a brincar um bocado. Tu por acaso nisso somos parecidos a levar o podcast, muito parecidos até. Mesmo em conversas boas, às vezes fico a pensar, será que eu aproveitar o convidado? E o que é uma conversa boa? Tivemos aqui 1h30, eu não a vi passar. Pensei, ri feito estúpido, falámos coisas sérias, falámos coisas estúpidas. Há muita gente que pode olhar para isto e pode dizer assim, isto para mim não é nada, o que estes dois gajos fizeram aqui. Mas eu e tu divertimos-nos. Então acabaram com a cona estes cabrões. Sim. Ou pode haver gente que poderia dizer, isto que eles fizeram aqui tem que ser falado. Mas Para brincar com isto, percebes? é uma crítica demasiado pesada, porque se realmente está uma conversa boa, se o convidado gostou, 90%. E o que é aproveitar uma conversa? Há bocado disseste isso. O que é aproveitar uma conversa? É aquela ideia que tu tens do Tu convidado. estiveste atento, eu estive atento, nós gostámos do que tivemos a debater, nós aproveitámos a conversa. Logo a conversa tem que ser boa. Imaginando que tinhas, por exemplo, como convidado o Ricardo Aruz Pereira. Tu sabes a pessoa que é e sabes o potencial daquela conversa. Seja uma conversa mais séria, seja uma conversa mais galhofeira, seja o que for. E chegares ao fim, apesar de ter uma boa conversa, tu tens muitas comparações, não é? Tu podes... Várias conversas que ele deu. Mas aí, pois, eu estou a perceber perfeitamente o que estás a dizer. Este grau de comparação. Epá, eu podia ter espremido... Mas isso é porque depois também, sobre ti, recaem forças que tu, na equação inicial, não tinhas em conta, que é ele ser uma estrela. E isso pesar sobre ti. E por isso é que depois fazes isso. Porque, por exemplo, haveria muitos entrevistadores no mundo que fariam muito melhores perguntas que eu faria ao Ricardo Aruz Pereira. Mas provavelmente eu ia para um caminho que poucas pessoas foram com ele. Que era um caminho de conversa mesmo pura, sem citar filósofos, sem citar pensadores, sem mais curiosidades da vida dele, histórias parvas, sei lá, o cão cagou-lhe na sala, essas coisas assim, ele não estava a contar. Estás a perceber? Depois tem a ver com o que tu podes oferecer. E eu nisso o que eu posso oferecer é as pessoas sentirem-se mais à vontade ali comigo. E estarem à vontade para trabalhar. Não podemos ser demasiado duros também. Aquele lado perfeccionista do humorista que quer, idealiza uma coisa e tem que estar perfeitamente... Não, mas se eu quiser ir pelo lado da pergunta e de saber levar uma entrevista, eu vou perder com as melhores entrevistas que já lhe fizeram. Eu não vou ganhar nada com isso. Eu nunca costumo querer ir para sítios onde não são o meu lugar. A pensar na questão até da química. Porque sendo um podcast de conversa,
em que em princípio não há. Tem que haver mais química do que uma entrevista toda formatada, óbvio. Por exemplo, há certas pessoas convidas, muitas delas pertencem ao teu círculo próximo, algumas já viste algumas vezes, mas imaginando que é uma pessoa que só viste uma vez. Mas Há o isso já me risco. aconteceu no podcast, sem citar nomes, porque até agora nem te sei dizer, lembro-me de 2, mas nem te sei dizer assim todos, mas sem te citar nomes, eu, que até costumo dizer aos meus alunos, sou mágico porque sou sensível com as pessoas, já me apercebi de pessoas a entrar que estão ali para me fazer o favor a mim, porque até me curtem, mas não lhes apetecia estar, ou estão desconfiadas, e depois até me dizem no início, olha, desculpa que eu tenho coisas marcadas a seguir, e depois, no final, eu estou a tentar cumprir com o tempo que eles me pediram e eles já são eles que estão a arrastar. Isso quer dizer depois muitas vezes que, mesmo conhecendo o projeto, eu acho que o Idor Disses tem uma coisa que é incrível. Não sei porquê, se é por ser aqui a minha casa, aqui na parte de trás da cozinha, num mini estúdio que ali tenho, uma coisa assim mesmo. As pessoas deixam-se levar ali. Deixam-se levar e no final não estão nada de pá, que frete estar aqui à conversa. Não, até às vezes até sou eu que tenho que dizer, não, olha, temos que ir embora. E isso lá está. E se depois se o Ricardo Araújo Pereira lá fosse, o que eu poderia ganhar ou o que eu poderia oferecer às pessoas de diferente era por aí. Mostrar um à vontade que ele nunca teve. Adorava arrancar uma asneira, sabes? Desconstruir tudo o que ele tem construído. Adorava ver tipo a outra pessoa, o Ricardo dos amigos. Porque quando se desliga o gato fedorento e isso vai para os bloopers, vai ver, faz esse exercício, vai ver quem é o mais asneirento, o mais loud, o mais palhaço, vai ver. O gajo tem o cuidado de ir de fato e que não quer dizer asneiras e que cita os filósofos, não sei o quê, depois com os amigos é o vai-te foder, palhaço de merda, como os colhões, viva o Benfica, estás a ver? Nessa ordem, não é? Nessa ordem. Não sei se foi essa a ordem que ele usou quando estávamos à vontade aqui no Idor Disses, porque ainda não me pus a fotografia, mas ele veio aí ontem! Não veio. Mas é algo que Nunca pensei nisso. nem sequer tentei. Aliás, estou-te a mentir, nunca pensei nisso. Uma vez mandei-lhe um mail e ele disse-me que sim, mas nunca pensei nisso lá, nunca ouvi lá. Já vi toda a gente lá, menos ele, por acaso. Vai chegar a um ponto em que vais correr toda a gente, e muita gente já foi lá 2 ou 3 vezes, e começa a sentir-se aquela ausência. De não ter ido. Sim. Mas isso depois há pessoas que não, como tu, em tudo na vida, Roberto, há pessoas que não podem comigo. Uma dessas pessoas até sou eu, às vezes. Se Eu houvesse- respeito isso, eu respeito que se haja pessoas que não querem mesmo de todo vir aqui ao Interdices. Eu vou dar um exemplo, que nunca dei, e vou dar um exemplo que me dou bem com a pessoa. Eu uma vez convidei o Carapeto para vir, e ele disse, não estou interessado, obrigado, Eduardo. E eu, já nessa altura, respeitei a prontidão com que ele me disse não logo, diretamente. Não, eu não estou interessado, não quero ir. Mais tarde, agora que até me dou bem com ele, por acaso, bem, dentro do que 2 humoristas desconhecidos disseram 4 ou 5 vezes, dou-me bem com ele, eu disse, pá, nós dávamos um bom idor disso, pá. Eu não sei se tu não eras giro, tu lá és um dia. E ele disse, se calhar era, vou pensar nisso, mas para já não quero ir porque houve coisas que tu disseste lá que eu não subscrevo. Então não apetece ir. E eu respeito para caraças isso. É preferível àquelas de dizer que sim e depois, quando chega a hora de ir, não aparece. É Se eu me preferível. levasse muito a sério, eu levava isso muito a sério. Eu, quando ele me diz isso, eu digo-lhe, eu também, Daniel, eu também. Há coisas ali com as quais eu não me subscrevo, fui eu que disse. Estás a ser, mas lá, isto para te dizer o quê? Dei o exemplo do Carapeto, dou-me bem com ele, atenção. Muito bem até, dentro dos possíveis. Isto para dizer o quê? Eu sei que vai haver humoristas que não gostam voltamos ao início da conversa. Há pessoas que não suportam pessoas de lado. E isso vai sempre interferir com o que se elas vão gostar a longo prazo das pessoas ou não. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Não vai haver problema nenhum de haver alguns humoristas que não vão ao Idoradices. Nem eu nunca pensei no Idoradices como se fosse o sítio onde fossem passar todos os humoristas. Não, até imagino daqui a 3 anos o Chimpas ter ido 15 vezes. E o Ricardo Espera ainda não foi. E eu estou feliz. Porque para mim o que me diverte ali no Idoradices muitas vezes é estar eu e os Chimpas. Porque eu e os Chimpas somos capazes de estar 1h30 a falar do Alone. 35 minutos
do Chimpas me dizer assim, toma 100 euros, estás noutro país, não conheces nada, tens de fazer alguma coisa, e eu a primeira coisa que quero fazer é comprar uma arma. Essa meia hora do Eduardices para mim é das minhas favoritas, porque eu estou completamente senil, deram-me a melhor e coisa, deram-me aquilo que eu mais adoro, que é especular sobre uma coisa que nunca vai existir, ia ser estúpido, e ele a adorar, ia dar-me inputs para eu ser pior ainda, então tipo, essa simbiose, adoro isso. Seja em podcasts de humor ou seja de outra área, o Ricardo Aruz Pereira é quase como uma alavanca. Vem cá o podcast que é para isto chegar a outras pessoas. Tornou-se quase uma muleta. Eu agora, por acaso, não sei se ele vai a muitos ou não, mas houve ali uma altura, qualquer podcast que aparecesse, ele ia. Às tantas deve tornar-se cansativo. Por isso mesmo é que eu gostava que um dia viesse ao Eduardices, porque eu acho que ia ser outra cena. Pelo menos eu ia tentar que fosse outra cena, podia não resultar. Dando logo uma resposta breve, para a gente começar a fechar o episódio, quem é que gostavas mesmo de trazer ao Eduardices? Bobby Lee. Essa figura que tens aí ao peito é... É verdade, por acaso estou com ela ao peito. Bobby Lee, sem dúvida, sem dúvida. Brother from another mother. Não percebo, tipo, até as pequenas coisas, E agora coisas peculiares da vida, temos coisas muito, muito parecidas. E agora era mais fácil, porque já não precisava de vir a namorada também. O problema é que agora é difícil, porque ele é multimilionário. Já era difícil, agora assim. Yeah. Não, mas dentro de O Salvador, se fosse com vontade de estar. O Salvador é, não sei dizer o Bruno, porque o Bruno não é um gajo que gosta de meter muito nestas situações. Não, porque eu já não conseguia ser parvo com o Bruno, e acho que conseguia ser muito parvo com o Salvador, e era isso que me interessava. E mesmo o Bruno acho que não se põe nestas situações. Não põe, não põe. O Salvador Martinha é capaz de ser dos gajos mais interessantes para falar de humor. Porque ele tem este lado de saber do que é que fala, mas também, se quiser, deixa-se levar. Sim, ele tem o lado goofy ainda presente, tem o lado técnico, mas goofy, eu gosto do lado goofy dele. Eu também nunca considero muito o Bruno Nogueira, porque o Bruno Nogueira para mim é o meu unicórnio. Nunca me viu, nunca atuei com ele ou nunca me viu atuar. Todos os outros já viram. Imagina este cenário, tu agora acabavas esta conversa, abrias o Instagram e vias lá uma mensagem do Bruno Nogueira. Quer dizer, é um cenário que eu já montei várias vezes na minha cabeça. E que tal a gente combinar uma conversa no Eduardices? Siga. SIGA. Ponto. Até agora, né? Se quiseres gravamos vens ter comigo, a gente grava. Mas eu com ele gostava mais, era sentar-me com ele 10 horas numa mesa e falar de ideias. Pensando assim bem, provavelmente o gajo faz melhor isto, porque muitos humoristas, mesmo até o Ricardo Aruz Pereira, mas não é preciso utilizar o Ricardo Aruz Pereira, por vezes é fácil cair na tentação de estar sempre a dizer as mesmas coisas. Ou pelo medo, ou porque não viste mais coisas, ou porque tens uma opção qualquer. E quando há muito objeto teu, e percebes, este gajo, afinal só fala 3 ou 4 coisas. E às vezes pode ser perigoso, até do ponto de vista da imagem, do ponto de vista que vale o que vale, mas tem peso. Se alguém com algum interesse em ti começa a ver as tuas cenas e percebe, este gajo, afinal, que eu até gostava, só fala 3 ou 4 coisas. Sim, percebo o que estás a dizer. Ele é o melhor a vários níveis, mas nisso também. Acho que ele... Também. Pronto, voltamos à conversa. Isto é o jogo. O jogo tem que ser jogado e de alguma forma estamos aqui. Se não nos mostrarmos, é impossível... Faz parte. Quando surgiu o Ricardo Aruz Pereira e quando surgiu... Até malta, a primeira fornada do Levanta-te e Ri, em que as redes sociais não estavam em jogo. Eles podiam fazer outras movimentações. Hoje em dia não há outra forma senão com as redes sociais. Não, mas as redes sociais é um bocadinho o gajo que entrou, o produtor que entrou no bar à meia-noite para ver um stand-up e viu um gajo que gostou. Percebo essa perspectiva. Diluído e multiplicado. Eu não sei explicar de outra maneira. Do fator da multiplicação é que causa muito desgaste. Se não for bem pensado, podes cair na tentação e estás a replicar a fórmula. Não há aquele distanciamento que o Bruno Nogueira faz na perfeição. Faço uma coisa, distancio-me um bocado. Mas isso são os humoristas que estão a pensar no sucesso. Os humoristas que estão a pensar na arte nunca têm esse problema. Porque eles, por natureza, vão querer reinventar-se. Sim. Já faz parte da condição. Sim. Quando começas a dominar uma coisa... É aquela coisa do conforto, lembras-te? Que eu digo, eu desconfio quando estou confortável. E até posso lá estar 15 dias, mas depois tento fazer outra coisa. Voltamos a dizer, eu sou um gajo que metade das pessoas que te ouvem e 95% da população portuguesa, para não dizer 97%, não sabe quem eu sou. Logo, a qualidade não está em causa, se é mau, se é bom. Eu estou a dizer, uma pessoa no conforto dentro do mal, pode ser mau, percebe? Estás a perceber? Eu nunca estou
Muitas vezes dizem, olha, aquele gajo está a falar, há de pensar que é alguém. Não penso, não. Não penso que sou alguém, estou só a dizer que sou estúpido. Sou um idiota. Um idiota não é um gajo que tem muitas ideias. Pronto, eu sou um idiota. Então estás a dizer que o sensivelmente idiota tem sensivelmente muitas ideias? Quem é o sensivelmente idiota? Desculpa lá. Diogo Faro? Estamos a falar do humor? Ou queres abrir para a arte no geral? É que se quiseres falar de oradores, ficamos só aqui no silêncio que é Roberto, há espaço para tudo no humor. Tudo o que tu possas imaginar, menos para uma coisa. Pode eu falar, estou a brincar. Moralismo. Ok. Moralismo. De resto, há espaço para tudo. Sabes qual é o limite do humor para mim? Moralismo. Sabes quem é o rei do moralismo? Então, está falado. Daria um tópico gigante. Esta tendência para o moralismo. Estamos na fase em que há de chegar a um momento máximo e depois volta outra vez. Eu acho que se analisarmos a história do humor desde o início até agora, há sempre estas flutuações, em que há uma liberdade extrema, depois começam a aparecer moralistas. Vindos da igreja, seja vindos da política, seja vindo de onde for. Pois, mas um moralista que vem do humor é uma coisa... Sim. Atenção. Eu privei com o Diogo Faro uma vez na minha vida. Essa vez que eu privei com ele, eu senti-me super confortável com ele. Tratou-me bué da bem. Ele ainda não era humorista, eu muito menos era. Sentiste uma pessoa melhor? Melhor? Sim. Não, eu estou a dizer isto porque eu às vezes dou ele como exemplo por causa disto do moralismo, parece que tenho alguma raiva ou um ódio por rapaz. Eu vejo que privei com ele. Foi fixe e não tenho nada contra o rapaz. Agora, para mim, moralismo no humor, vindo do humor, é estranho. Mais uma vez, era outro tópico grande. Independentemente da sua arte, se é mais para o lado da observação, se para o nonsense, para o humor negro, para o que for, se não for capaz de se distanciar e com isso relativizar aquilo que é, ou a imagem de si, ou não se levar demasiado a sério, há sempre qualquer coisa que perde. Quando começas a levar demasiado a sério, enquanto humorista, há sempre qualquer coisa que perdes. E depois há outra coisa que é, se tu és defensor de causas, mas o teu sucesso só existe porque tu defendes essa causa, ou porque tu defendes uma causa, depois, na altura de alimentares o sucesso, se a causa não precisar que tu alimentes, o que é que estás a fazer? Estás a viver da causa. Então vou dar aqui isso assusta-me também um bocadinho. Há um grupo de ativistas que luta pelos direitos do animal, uma tartaruga em específico. É apenas uma tartaruga. Aquela tartaruga está em via de extinção, a tartaruga extingue-se. O que é que esses ativistas fazem? Transitam para outro animal ou reformam-se? Imaginando que levaram décadas a defender esse animal. Podes encontrar culpados, mas o facto é, a tartaruga extinguiu-se. O que é que essas pessoas fazem agora? Se quiserem continuar a trabalhar no seu trabalho de uma vida, é continuar a ajudar para que não haja extinção de animais na área deles. Por esse caminho. Mas quais são as provas dadas? O currículo deles é num animal específico. Ou seja, é específico e não conseguiram nada. Lutaram 30 anos para que o animal não se extinguisse e ele extinguiu. É esse o currículo que tu tens? Eu estou a pensar... o currículo é mau. Eu estou a pensar humoristicamente, não leve isto demasiado a sério. Mas se pensar a nível de currículo, então o que é que você fez na vida? Eu durante 30 anos defendi... Olhei durante 30 anos. E diga-me, o que é que você pretende Mas agora? Não era tanto por aí, era mais do sucesso, quando tu estás a defender uma causa e tens sucesso, depois tu tens uma carreira no humor, queres alimentar a carreira no humor, fazes humor. Quando tu tens uma carreira e tens sucesso a defender uma causa, queres continuar a ter sucesso a defender a causa, estás a perceber que tu dependes da causa, então a causa já não é uma causa, é um trabalho, estás a perceber até que ponto... Um exemplo, aliás, já há vários, mas assim aquele que me vem à cabeça é a questão do sem-abrigo nos Estados Unidos. Aquilo tornou-se uma organização, o pessoal que está à volta para tentar ajudar os sem-abrigo, aquilo tornou-se uma multinacional. Há uma estrutura de pessoas a ganhar dinheiro, a estrutura tornou-se tão grande, o dinheiro fica todo na estrutura e não vai nada para o sem-abrigo. E depois há uma outra camada, isto porque estamos a falar do Diogo Faro, que é, eu acho que defender uma causa é uma coisa que tem o seu peso, tem o seu desgaste. Quando tu defendes uma causa, normalmente estás a pôr o coração nisso, estás a pôr a tua paixão. Quando tu defendes 17,
eu estranho. Estás a ver o que eu estou a dizer? Aí, 17 causas é muito, pá. aí já está em modo Jesus Cristo, não é? Já está para salvar o Não mundo. é essa questão do Jesus Cristo, é ou duas uma, ou é uma farsa, ou está todo comido por dentro. Uma causa desgasta. Mesmo uma causa desgasta-te. Quando eu falo dos ativistas das redes sociais, do género do Sim, Diogo sim, sim, Faro. sim, sim, sim. Dizem que defendem as coisas, mas não defendem nada. Porque se tu defendes uma coisa, no tweet seguinte, 5 minutos depois, já estás a defender outra, o que é que tu sabes sobre as merdas? Estás a dizer coisas ao calhas. Estás a dizer Sim. coisas ao calhas com vista a amealhar likes, ou reputação, ou seja o que for. Não estás a defender nada, porque de repente aparece outra coisa, já estás tu a dar a tua opinião. Uma moça qualquer também dá lá ativista do Twitter, epá, era uma greve qualquer, e ela, epá, lutem pelos direitos não sei de quê, que eu agora estou na praia. Falta a coragem ou energia para dar o passo para o terreno real. Se estiveres no terreno real, para casar com aquilo que tu disseste, só podes estar num sítio, não podes estar em 2 sítios ao mesmo tempo. Nas redes sociais há esta magia, tu consegues estar em muitos sítios ao mesmo tempo. O que é que conta? É estás mesmo no terreno, só podes estar Opa, num sítio. podes até estar em 3, 17 é que não podes, aí é mais isso que eu dependo. Mas pronto, nada contra o rapaz, eu estou sempre a bater nele. Não. Eu O continuo que eu a quero fazer é... as suas E há coisas. espaço para tudo e para todos. Faço normalmente esta pergunta, é a última. Humoristas que estejam agora no ativo e que dariam belas conversas neste podcast chamado. Espera aí, Lembras-te de alguém? não me lembro de algum. Eu tenho aqui a minha lista, que eu te vou mostrar, Ah, que tem, por ordem, todos os humoristas que já atuaram comigo e quantas vezes. por acaso há Comigo, que foram chamados por mim. há aí um que estou em falta, porque quando eu vou convidar esqueço-me sempre dele, mas o Jorge Gonçalves. Já muita gente falou nele. Pronto. Ordem, já aí foi o Rui Igui, Fábio Pascoal, já aí foi. Não. João Pedro Pereira, já foi. Na altura ele disse que não dava jeito. Insisto. Pedro Mata já foi. Vitor Sá, Ele estava com boas cenas, disse que para o combinar Bote, também já foi, Carlos Contente, também já foi. Tiago Fonseca. Não, deixa-me apontar isso. Porque acho que nem estou a ver quem é. Assim de repente, É um dos melhores amigos do Jorge Gonçalves. cometo este erro, digo que não sei quem é. Assim que acaba a Pá, gravação, tem sei quem aquele é. podcast com o Jorge que é das teorias da conspiração. Não fizeste já qualquer coisa com ele? Fiz o pé de atleta. Então estou a ver quem é. Então pronto, já me estava a enganar. Chimpas. Ok. Chimpas. Pá, um gajo que se fala pouco e que eu acho que é muito boa conversa e está a crescer muito como humorista e é um grande amigo, é o João Nuno Mendes, que já ajudou, fez parte da produção também do festival, é praticamente residente no Ferro e é um gajo que pensa bem as coisas e grande amigo. Joana Oliveira? Só que a Joana Oliveira não a tens aí antes de ir ao Eduardice, isso te garanto. Pois eu já tinha falado com ela, mas ela não disse nada. Nada, tens de ter calma. Nuno Lacerda, Já falei com ela, a conversa de si, pá, a Bruna, já falei com ela também, gostei muito. ok, o Epá, gostei Tomás muito dessa Matos, moça. Tomás, também já falei com ele. o João Rua, amigo do Fábio Pascoal e do Ricardo Couto, Epá, que também é dessa escola. Estou a ver quem é, mas ainda Só não. te estou a dizer pessoas interessantes. Tens aí depois uma lista para as pessoas interessantes, é? Não, algumas estou a Sim. olhar e sei que foram, que lembro-me. Outras estou a olhar e já praticamente não fazem stand-up. Percebes? Outras já foram aí. Outras já falaste. Olha, Pronto, por exemplo, mas assim- esse exemplo que disseste, esse é um bom exemplo daquilo que há pouco estávamos a dizer da conversa espremida ou não espremida. É claro que é sempre relativo e a conversa foi muito boa. Por exemplo, com a Bruna. Eu acho que não Sim. consegui. Não é exprimir. Eu acho que podia haver um caminho ainda melhor. Eu acho que ela é mesmo muito engraçada. A conversa foi boa, mas eu acho que. Isso também já me aconteceu. O que é que eu poderia ter feito? Martirizar-me e não resulta. Não, às vezes tem a ver com intimidade. Por vezes é apenas isso. Está feito. Eu queria te dizer assim um nome fora da caixa. Já falaste com o André Pinheiro? O André Paintri? É para combinar mais à frente. Mas é interessante ele. Yeah, Outro também muito interessante, o Azevedo Coutinho. Aliás, Então, para mim, vou-te dizer aqui, para mim é top 3 dos gajos mais engraçados em podcast. Formato podcast. já É teve. rápido, o cabrão, é inteligente, é bom gajo. Gosto dele também. Um dos gajos. Já cheguei a elogiar alguém neste podcast, neste episódio, não sei. Não sei se é o primeiro elogio deste episódio. A nível de raciocínio, a nível de podcast, eu acho que o gajo, atualmente, que está mais rápido, eu acho que é o Pedro Sousa. Eu adoro o Pedro Sousa. Não sei qual é a componente de edição, mas seja como Ele é for, super rápido. e além de ser rápido,
Em comparação com outros gajos igualmente bons, ele tem uma voz própria. Ele a falar sobre as mesmas coisas dos outros, Concordo. ele consegue usar uma linguagem própria. Concordo, é E uma das minhas pessoas favoritas do humor neste momento. ele está muito fixe. Das pessoas de Lisboa com quem me dou melhor, eu dou-me mesmo muito bem com o Pedro e acho tudo isso que estás a dizer. Então estamos fechados. Queres dizer alguma coisa? E para darmos isto Roberto, gosto para muito de ti, acho sempre a conversa interessante contigo. Está combinado, tu quando vieres ao Porto, vires ao Eduardizes e eu para o ano ofereço um bilhete para o Comedy Fest, a terceira edição, em outubro, para tu vires e curtires uma semanita. Ainda me dás a mão? Ou já? Claro. Não. Eu tive com a mão na tua perna este tempo todo, não sei se sentiste. Porque é que achas que tens o colo molhado? Agora percebi porque é que desfizeste da cona tão rapidamente. Eu pensei que tinhas percebido, mas não. Não, eu pensei que isto era uma conversa séria, no fim isto é tudo interesse. Promete-me que vais experimentar o teu próprio semen. Só para ver. Não prometo. Eu tenho outras. A minha lista Prioridades. de prioridades. Não estou a dizer que é a última, mas é uma das últimas. Eu tenho coisas para experimentar antes de provar semen. Essa iguaria, não é? Pá, se algum dia experimentar, é sinal que já experimentei tudo. Mas eu não te disse provar. Eu disse de sentir o sabor. Mas de alguma forma, tem que entrar de alguma forma na tua boca. Senão como é que... não é? Eu não estava a pensar que o teu próprio semen entrasse assim com as duas mãos, como tu estás a fazer, as pessoas não estão a ver, dentro da tua boca. Era mais. Voltava outra vez à discussão de há pouco. O meu semen ou o semen de outra pessoa. Se eu tivesse nojo do meu semen, situações onde eu pudesse levar com semen e eu não estivesse à espera, sei lá, numa sauna, entrasse numa sauna. Para terminar. Eu acho que devíamos ter terminado antes. Não, vamos terminar aqui. Okay. E eu vou-te fazer uma pergunta e tu só podes escolher ou uma ou outra e não dizemos mais nada a seguir, dizemos até obrigado, até logo. Okay. Tens que escolher uma das duas situações, senão morres tu e morre toda a gente. No mundo inteiro. Acabou tudo. Ou podes escolher uma ou podes escolher outra. Okay. Ou bebes um shot do teu próprio esperma, ou um dos teus avós, o que estiver vivo, mija-te da cabeça. Olhar-te nos olhos. Pode mijar à vontade, até porque eu só tenho já uma avó. Epá, era um gesto querido. A tua avó mijado na cabeça? Dizia, avó, à vontade. Isso também não estás cá... As coisas que tu fazes para tu não provares. Puseste a puta da velhota... Não, vou fazer salseja. Puseste a puta da velhota mijado na cabeça só para não provares o teu semen, não, Roberto? Era só isto que eu queria provar. Quando era mais novo descascava-me fruta. Então é o mínimo que eu posso fazer. Como a coisa evolui, não é? De descascar fruta a mijar-te na cabeça. Roberto. Onde é que as pessoas te podem seguir? Ai, meu Deus, agora fizeste... mudei o meu canal no YouTube. Não se chama Rúcula, porque já não faz sentido. Era uma maneira de eu estar a perder ainda mais alcance. Então, como quem me produz as coisas é o meu agente e o meu produtor, a Zé Nurico e a Breaking Character, eu mudei para o meu nome, eduardo.f.marques, no YouTube e no Instagram. No TikTok, eu não sei se tu sabes, que eu estou a bater no TikTok como a caraças, é aquele Eduardo Marques. Por isso, agora... Façam como vocês quiserem. Está feito, olha, gostei muito. Roberto, gosto sempre. Gostei da primeira e esta acho que foi melhor ainda. Ainda bem, Roberto, eu gosto muito de ti. Vem ao Eduardices, estou à tua espera. Beijinhos a todos os... Como é que tem nome? Os teus? Não tem nome. Não tenho estatuto para dar nome às pessoas. Eu não conheço as pessoas de lado nenhum. Isto oscila entre, sei lá, 150 e 300 pessoas. Eu acho que são todos os humoristas em Portugal a ouvir isto. Não há mais ninguém... É que tu não tens uns teus mais Steven. Não tenho. Então vamos fazer assim, para a próxima conversa, tem que ter uma terceira conversa que haja, falta menos de um minuto, tens de ter um nome para os teus seguidores. Ou fazemos um brainstorm. Abrimos com isso.